sempre procuro valorizar as pessoas que... Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala pessoal, começando aqui mais um podcast, bora fazer barulho. Eu sou Emerson Gomes e hoje, para me ajudar aqui a conversar com o nosso entrevistado, eu tenho a ajuda do meu amigo e padrinho, Arthur. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse programa. Que padrão, né? Padrão. E o nosso convidado de hoje é o Iago Rangel. Cara, desculpa, eu sempre erro o sobrenome do... Sobrenome italiano trava a pessoa. Não, é o Iago. Eu tô com o Iago aqui, pessoal. Tudo bem, Iago? Tudo tranquilo, Emerson. Tudo tranquilo, Arthur. Valeu. Então, vou começar conversando contigo aqui. Quem é o Iago Rangel? Rangel. Então, eu sou uma pessoa. Não, mentira. É um ET, então. Então, eu... Meu nome é Iago Rangel, sou natural daqui de Pelotas. Eu sou envolvido com arte desde... Sempre gostei de teatro, quadrinho, cultura nerd. Mas eu me aventurei e comecei a conhecer mais sobre isso há 20 anos atrás, em 2002, quando eu comecei na escola, eu já achava legal... E eu era mais tímido, mas disseram, e tinha horas que eu era mais elétrico, então eu dizia, vai gastar essa energia no teatro. Aí foram oferecer na época o Teatro do Copo, que era do lado do Colégio Medianeira, aqui em Pelotas, na Barroso. Aí eu fui lá, fiz um teste, gostei e comecei a fazer. Aí eu fiz da abertura do teatro até o seu fechamento com o Flávio Dornelles, de 2000, acredito foi 2002 a 2008. Eu fiz lá e fechou, porque o FPEL na época, o César Borges comprou o prédio para reformar. Até hoje esse prédio não se reabriu, não foi organizado. Até hoje esse prédio era do Circo Operário Pelotense, não foi reaberto, está abandonado lá para reforma, que nem o nosso Teatro 7 de Abril, que ainda não voltou. Pois é. E aí, é isso, é a cultura, né? Mas eu sempre fui apaixonado, cresci vendo desenho, filme, série, querendo... É aquela coisa que a gente escuta a voz de um personagem A e B e fica, pera, mas essa voz, fulano tem a voz de Beltrano, pera, o que está acontecendo? Aí a gente quer conhecer de onde que vem aquilo, aí... Com os adventos da internet, a gente foi pesquisando, conhecendo mais. E como é que foi teu contato assim, com a cultura geek? Eu comecei, tipo, moleque de, tipo, ver desenho. Desenho pra mim, antes tudo era desenho. Via desenho tanto no SBT, Hanna-Barbera, com meu pai. Via Scooby-Doo, pegava a questão da Hanna-Barbera no SBT. Via Caverna do Dragão na Globo. Via Dragon Ball na Bandeirantes, depois na Globo, Cavaleiro do Zodíaco. E eu tenho alguns flashes, por exemplo, de Cavaleiro do Zodíaco pequenininho assistindo na TV Manchete. Tanto que, sim, com 2, 3 anos que a Manchete exibiu o Cavaleiro de 94 para 95, setembro de 94, até meados de 97. Aí quando eu tava mais grandinho, eu assisti Yu Hakusho, que tá completando 25 anos esse ano no Brasil. Vai ter um live action? Sim, vai ter live action da Netflix. Na Manchete, primeiro, Isso, aí depois foi redublado, ganhou a mesma redublagem na Audio News para passar no Cartoon. Aí passou Bandeirantes, Rede Brasil, passou em várias coisas. Então. Aí agora, por exemplo, Cavaleiros, a gente, que é aquela saga de vender bonequinho, a gente tem aí até hoje, tá saindo episódio todo domingo na Crunchyroll, aí a versão 3D agora, segunda temporada. Acaba que a gente fala então, mais. Vai ter um live action dos Cavaleiros também, vai ter um 2023. Tá. Mas aí, até assim, 2000, que eu peguei fundamental, início do ensino médio, que eu comecei a saber mais o que era anime, mesmo o termo anime, foi quando começou a vir Naruto, começou a vir... aí eu assisti Death Note, que eu vi, opa, pera, mas desenho é pra criança, esses animes é pra adulto. E eu já, tipo, me choquei com 14 para 15 anos vendo Death Note. Então eu já fiquei tipo, uau, então quer dizer que isso aqui não é só pra criança. Aí eu comecei a pesquisar mais com o advento da internet, pegava animação em pendrive, via nos computadores. A explosão dos animes dos 2000. Dos anos 2000, Blade, Yu-Gi-Oh!, essas coisas. Cara, eu me liguei que eu tava assistindo anime com Dragon Ball Z.
Que com a saga do Vegeta ali... Massa pra eu caramba. acho assim, acho que a maioria da nossa geração assim que pegou foi Cavaleiros, Dragon Ball, foram os marcos assim que nos colocaram nessa área do anime assim. Mas até a gente conhecer mesmo como anime, eu acho que foi ali a partir dos anos 2000 mesmo, começou a ser chamado assim, né? Porque a gente tudo era desenho animado que passava na TV Globinho, no Bom Eu de acho que Companhia. o grande boom de falar a questão de anime foi quando começou a ter as primeiras edições, os primeiros eventos, convenções, por exemplo, os Anime Friends em São Paulo em 2003, 2004, que aí com a redublagem do Dragon Ball clássico começou a vir os mangás pela Conrad, e aí sim começou a ser introduzido os mangás do Brasil. Porque muita coisa vinha do Japão, por exemplo, o Yu Yu veio através de fitas de fãs, o Jasper, essas coisas vinham de fitas de fãs e era tipo colecionador que trazia do Japão. Não tinha esse mercado Na difundido no época Brasil. não tinha nem YouTube, né? Não, tinha, mas era muito precário ainda as coisas. YouTube era vídeo 144p e 2 minutos. Era tudo em acho que RL. 2002. Pode ter uma ideia. 2005. Eu acho que o... Antes do YouTube o pessoal usava tudo, antes era o Google Vídeo e o pessoal usava... O resto era coisa vídeo em flash. Ah, as animações em flash. O primeiro aqui... Mortadela, Nossa. Maurício Ricardo, era aquela galera. O primeiro evento de anime aqui em Palácio foi o Animatri, eu acho. Isso, Animatri. Acho que foi no primeiro Animatri que eu fui, que eu comecei a destacar o que era o que era o desenho animado americano e o que era anime. Até ali era tudo a mesma coisa pra Sim. mim. E aí foi quando eu entrei no coisa que eles tinham a telona passando a animação dentro do... Acho que aquilo é o auditório. Sim. E aí tava passando o primeiro episódio de Gundam 00. Aquela cena do Gundam descendo do lado da torre, assim, detonando tudo. Foi ali que comecei a buscar animação através da internet, claro. Então acho que ali muita gente começou. Era mais ou menos aquela época. Eu acho que o boom dos animes para essas novas gerações, pra falar o termo anime, foi o estouro do Naruto e do Bleach. Acho que os dois animes que fizeram estourar, assim. Isso. E o mangá foi o do Shingeki no Kyojin. Aqui no Que Shingeki tu ia pra comprar mas aqui nas bancas, não tinha. Chegava uma edição nova... Não, o dava boom uma que semana. vendeu muito quando... O boom foi Dragon Ball, que virou peça de colecionador das edições da Conrad, início dos anos 2000. Mas o boom mesmo da galera dos anos 90, até eu vi na correria, não consegui trazer pra vocês, que eu tenho o livro lá que conta a história. Foi o primeiro boom que a galera conheceu, foi tudo a partir do Cavaleiros. Sim. Foi através, eu não sei se vocês chegaram a colecionar, algum amigo de vocês colecionou, que era a revista Herói. Eu tinha sim. umas. Eu tenho a edição número 1, porque veio no relançamento de 20 anos da Herói, veio o livro. E em 2014, na CCXP, foi relançado o primeiro volume da Herói reimpresso. Tu quer tomar alguma coisa, cara? Não, eu tô bem assim. Não quer água? A Santos me ofereceu, mas eu não quis. Isso. Cara, eu assim, acho que essa parte de animação assim pra gente que ali anos 90, 2000, o fim dos anos 80, o pessoal que pegou entre o fim dos anos 80 e a 2000, acho que é... E era uma época difícil de conseguir informação. Sim. Geralmente tu trocava mais informação se reunindo com o pessoal. Sim. Eu acho que era até por isso que os eventos bombavam tanto, né? Eu me lembro Era que- onde tu trocava ideia. Eu me lembro que eu tinha um conhecido que tinha uma internet boa e ele fazia o download dos animes com a legenda já, como eu tava na época do início da RMVB. em RMVB. Os mais leves era RM. Eu O pegava, episódio de Dragon Ball precisava 20 MB. eu ia no E tu eu ia ficava na lá house 20 minutos baixando. eu ia no Lan House com um DVDzinho pra passar acho que 2 horas fazendo download de episódios em E RM. depois baixava lá o... Eu usei muito o Convert to DVD. Não, o Dragon Ball eu acompanhei na Band, né? É isso. Antes e depois na TV Globinho, né? Até a Acho que o parte primeiro que eu- Dragon Ball pra Flash foi no SBT. E o próprio Goku zoar isso depois? Você não viu essa chamada? Não. Depois olha a chamada do Dragon Ball quando estreia na Globoplay. Eles fizeram uma nova chamada com a Úrsula Bezerra, que é a voz do Goku criança. E ela fala, depois de 10 anos, um vilã de peso me venceu, mas 10 anos treinando eu consegui achar uma maneira de voltar. Aí corta a logo da TV Globinho e fala, está começando o primeiro encontro. E a chamada da Fátima Bernardes. Aí a Fátima saiu da Globo e eles colocaram essa chamada pra Globoplay. Vocês viram qual foi o argumento que ela usou pra Cara, mas... pedir pra sair da TV Globinho? Sim, mas, cara, todo o mercado da televisão é em cima do dinheiro. É que o problema não é nem a questão dela. Foi que, assim, o ano que ela entrou, até foi tema de Enem naquele ano, entrou a publicidade infantil, a lei dos políticos dizendo que era proibido fazer publicidade infantil.
Então, na TV aberta, TV fechada, ok, ainda podia, mas na aberta, que era difundida pública, não, por causa das concessões. Então, imagina, como é que tu vai exibir um desenho da Barbie sem passar um comercial da Mattel? Tu vai exibir Cavaleiro sem passar o comercial dos bonecos. Tu vai exibir, sei lá, Hot Wheels sem passar o comercial do carrinho do Hot Wheels. Não se mantém, não se paga. Foi um argumento que o pessoal... Na época, não podia, tu passava o desenho do Turma da Mônica e tu não podia passar o comercial da maçã da Mônica. Não podia passar o comercial da maçã do Seninha. Mas agora, pouco tempo atrás, a Fátima deu uma entrevista e ela falou que foi ela que deu a sugestão de tirar a TV Globinho, porque antes da TV Globinho tinha jornal e depois tinha jornal. E aí ela disse que o pessoal ficava... As crianças ficavam perdidas, porque... No meio... Não é que as crianças era um espaço perdido para capitalização. Ah, entendi. Porque assim, tu não podia passar propaganda infantil, tu passava propaganda de produtos para adultos. Imagina, tu tá passando Dragon Ball, aí passa o comercial da Ford. A criança tá vendo o comercial de um carro da Ford, qual o sentido? A criança não vai comprar um carro, então não foi esse adianta. argumento que ela É um falou. espaço vazio. McDonald's. É um espaço vazio para Foi isso que a Fátima falou agora, mas na época eu me lembro que foi isso aí a justificativa. Sim. Mas não Cara, o único que segurou... seguiu passando depois, né? O único que segurou até esse ano agora foi o Silvio Santos. Mas aí o Bom Dia Companhia saiu, agora só tem o sábado animado. Mas pelo menos sábado animado no sábado é das 6 da manhã ao meio-dia. Então é 6 horas de desenho direto. É que cara, o sábado animado deu muita encrenca. Depois que o Yuri saiu, acabou. Não, e assumiu, acho que... A Silvia. Aquela mulher, ela tava fazendo negócio ali, ela não tava fazendo... Ah, mas eu quando eu não assistia pra ver eles, eu assistia pra ver Sim, não, mas é que a gente quer dizer assim, ela não tinha O timing. Ela não tinha o carisma com as É crianças. aquela coisa, se tivesse pegado, por exemplo, a Eliana, quando voltou, tivesse colocado ela de volta, ele dava certo. Ah, não, era diferente, porque aí o pessoal assistia até pela Eliana mesmo. Eu cresci Record assistindo Pokémon na Eliana. Chiquinho, eu via tudo lá. Aham. A briga dos anos 2000 era Digimon sendo exibido na Globo com a Angélica cantando a abertura. E na Record era a música do Para Ser um Grande Mestre Pokémon. E quem cantava era... Só teve a famosa cena enfadonha que eles queriam tanto emplacar a música que eles levaram até no programa do Gugu, do Viva a Noite lá, e tava as minas lá dançando na banheira. E tocando Pokémon de noite. Fazia muito sentido, realmente. Bom, né, cara? Não, eu não sei se tu viu que teve um dos caras, uma criança que cantava música infantil que entrou na banheira do Gugu junto com a mina, assim. Mas anos 80, 90, o que mais tinha, essa questão do politicamente incorreto, o que mais tinha aí era isso. Tu imaginar que tinha um programa... A gente teve o caso aí no Sul, que envelheceu aí, faleceu uns 5 anos atrás, que foi o Júpiter Apple. Júpiter Maçã, que eram os Cascaveletes, que eles foram no programa na época, nos anos 80, 87, na Manchete, no programa acho que era Clube da Criança da Angélica, e ele foi lá cantar Eu Quis Comer Você no programa infantil, cara. Ele cantou isso e a Angélica, legal essa música, eu gosto desse sotaque de Porto Alegre, qual é o nome da música? Aí eles, Eu Quis Comer Você. Legal, né? A Angélica lá, oi, legal. Programa infantil. Porque hoje em dia a gente vai nos eventos e tem essas músicas, né? Mas aí... Querendo ou não, são músicas que marcaram aquela época, não tem... Eu acho que quem é o eu acho que o proibidão dos nerds hoje, dos otaku, é o MC Marra. Que ele faz... É o funk otaku, é o único. Cara, te perguntar, o que é o AniBR Cast? Então, o AniBR... Primeiro eu vou contar assim... como eu tava falando nos bastidores, eu vou falar agora que é a questão, assim... Até eu assisti, por exemplo, eu tava falando de Dragon Ball, Cavaleiros e afim, eu assistia tudo como desenho. Aí o Yu-Gi-Oh! Comecei a ver mais um negócio mais polêmico, teve aquela famosa fase lá do Gilberto Barros, lá, do Leão. As cartas do capeta, teve toda a treta lá. E aí os pais começaram a tacar fogo nas cartinhas, teve todas aquelas polêmicas dos anos 2000, que foi uma coisa que fez a Konami fugir do Brasil nos desenhos, investir os animes e colocar só os card game. Eu tinha um álbum do Pokémon. E esse foi um dos motivos que, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! Por exemplo, saiu do ar, porque a jogada do Yu-Gi-Oh! Era divulgar as novas cartas, os packs, cada temporada, para entrar os baralhos, então se não podia fazer publicidade do baralho da Konami, não podia botar, não teria a lógica de exibir o desenho. E aí questão que, tipo assim, quando eu fui saber o que era anime mesmo, quando a galera ficava lá, Sasuke, Sasuke. Começava a ver lá o Naruto, eu tava no ensino médio, Naruto, que aí eu fui pro primeiro Animatria aqui em Pelotas, 2008, aí não teve, acho que 2010, aí teve 8, 9, não teve 10, voltou 2011, aí depois virou o Animatria e depois virou Anime Bomb.
E aí eu comecei nesses eventos, assim, em 2012, depois eu fui no Anime Friends e tal. No Anime Friends não, no Anime Extreme em Porto Alegre. E aí eu fui conhecendo mais, mas aí, tipo... Aí com Death Note eu vi o que era anime, que era um negócio mais sério, tanto que até a Record, tipo, do nada, só 15 anos atrasado, tentou fazer polêmica lá com Death Note. Aquela foi muito tosca, cara. Foi nada a ver o negócio, a Record dizendo Death Note, os filhos querem matar os pais, escreve o nome no caderno, alguém morreu? Não. Vamos usar de exemplo algumas coisas que já deu problema, a China e Rússia. Claro, muito legal, um baita exemplo. Aí tem várias polêmicas aí, mas eu lembro que, tipo assim... Aí eu lembro que eu comecei a ver os animes assim. Aí eu lembro que eu fui num evento, eu creio que em setembro de 2011 mesmo, pra entender o que era anime, eu fui num evento. Aí fui, tipo, literalmente, eu fui pra curtir o evento, fui com um brother meu que tinha câmera, comecei a tirar umas fotos legais dos cosplay, conhecer mais o que era tudo aquilo, conhecer as bandas, daquele Dias que tá aí há 15 anos, tocando música e tal, lá de Porto Alegre. E aí comecei a curtir, filmar, celulares bom pra caramba naquela época. As camerazinhas show, 240p. Aproveitar só pra te cortar. É só o Matheus que tá agora na Dekira? Ou... É que a Sarisa foi pra... o Mimura se formou e foi estudar na Europa. E o Matheus, creio que às vezes também o Mimura participa de alguns shows, algumas coisas esporádicas. Que ele voltou para Porto Alegre, ou sempre que tem alguma outra banda de apoio nos eventos. É porque a Sarisa foi estudar na Europa agora também. Eu vi. E eu ter visto ele tocar sozinho. Então. Sim, aí o bom é que ele fez todos os negócios de chroma key, ele estimula um show nas lives, o pessoal vota nas músicas, fica bem legal nos finais de semana. Mas aí eu fui pro evento, me apaixonei por aquilo ali realmente em 2011, que eu fui entender. Aí eu gostei tanto daquilo ali, de ter visto Death Note, queria pesquisar mais das bandas de J-Rock, eu vi as bandas tudo. Que aí eu comecei um site chamado Animes BR Revolution, que diminuiu o nome unindo, virou AniBR. A sigla de Animes BR Revolution virou AniBR. O AniBR foi tu que... Sim, eu comecei um site chamado Animes BR Revolution, que falava de cultura nerd, que falava de fazer matéria de bandas, de J-Rock, que falava que eu ia lá, comecei no Bomb e alguns outros eventos fotografar, fazer vídeo, publicar de Silly Cosplay, era bem legal. Aí... Tipo... Aí, a partir daí, depois eu mudei o nome... Em 2014 eu mudei o nome para AniBR, para diminuir o nome, quando eu fiz domínio anibr.com. Que não... Imagina, você animesbrrevolution.com ia ser um negócio absurdamente gigante. Aí um brother que era meu design disse assim, pô, cara, vamos montar uma sigla em cima desse nome, vamos diminuindo, cortando. Aí virou AniBR, perfeito. Ficou bom, ficou fácil? Aí ficou fácil, 5 letras, 8 letras era o site. Aí eu lembro que até eu parei um pouco antes da pandemia, porque a galera parou muito de acessar site, começou a ir para redes sociais. E aí eu foquei mais no Facebook. E aí 2014 o brother começou a ter as questões mais do Nerdcast ficar mais forte, alguns outros podcasts. Aí esse rapaz me disse, cara, por que tu já pensou em fazer um podcast? Aí eu tava, era início do início, tanto que a galera ainda usava Skype, usava MSN ainda. Então, imagina, eu lembro que as primeiras edições eu nem sabia fazer, usar software, a Audacity estava nos seus primórdios, então eu fazia umas coisas absurdas, eu colocava, eu tinha uma caixa de som de computador, de rádio, daquelas bananinhas, ligava no plug do computador, pegava aqueles Android 4, Android 3, ligava o gravador, era uma coisa absurda, a pessoa falava de volta e eu editava em cima, era um negócio horrível. Eu basicamente capturava o áudio, eu não sabia capturar o áudio do PC, porque não tinha software naquela época que funcionava direito pra fazer multipista. Então, eu tava conversando com uma pessoa... eu tava entrevistando a pessoa à distância no Skype na época, ou no MSN, e a pessoa tava dando entrevista e eu com o celularzinho na caixa de som, era uns negócios bizarros. Imagina, chegava uma mensagem no MSN e dava barulhinho. Não, pelo menos no Windows 7 tinha a opção de tu mutar as notificações. Mas aí muito eu fiz assim, eu tenho meio vergonha assim, mas tudo é aprendizagem, né? Eu acho que até o episódio 5 ou 6 foi assim, aí depois eu fui pra uma... Aí nisso aí de eu começar a fazer podcast, matéria, começaram a me dizer, cara, tem uma coisa que é bem legal aí, que são as web rádios. Aí eu disse, legal, web rádio, como é que funciona? Cara, eu mando recrutamento, eu lembro que eu tinha... Mas eu acho que o mínimo era pra participar, era 14, 15, 16 anos, assim. Era molecão, assim. Aí os brother... mano, pelo menos faz uns... Tem que ser lá por 2012, porque tem que ter 16 pelo menos pra galera aceitar, por questão de voz também. A voz era mó fina. E aí... Aí tá.
Aí com 16 eu comecei nas web rádios, aí comecei na J-Hero, depois foi pra Branime, pra Blast, passei por várias web rádios aí, só que aquela coisa, né? Web rádio é aquelas rádios às vezes que o criador, o dono da rádio começa a ficar mais famoso assim, começa a ganhar pega vários patrocinadores, e aí começa a ganhar uma grana legal, só que ele não repassa pra ninguém, ele tá lá uns 30 DJ fazendo programação e ninguém ganha nem 5 pila, ninguém ganhava nada, aí aconteceu que atrasava minha internet, não tinha como pagar, e eu disse, mano, tô sem dinheiro, tinha que fazer 2 horas obrigatórias por semana. Ou 2 programas de 1 hora. Mano, não tem como fazer com a internet. E aquelas internet que era tipo 1 mega, então já era um negócio horroroso. Caía muito. Eu lembro que a gente transmitia em 64 kbps, era um negócio bizarro, assim. Aí eu fui começando a fazendo assim. Aí 2014... Aí quando eu saí das web rádios, eu fiquei com aquele negócio. Mas eu gostei de fazer isso de... Eu gostei de fazer isso de programa de rádio e tal. Como é que eu vou fazer? Aí eu comecei em 2014 o NBRcast, fui a temporada de 14 a 18. Aí eu tive alguns problemas familiares, meu pai faleceu, eu tive que sair de Pelotas e ir embora. E aí eu fiquei desconectado no tempo da internet e parei. Aí quando eu voltei para Pelotas, passei um tempo em Porto Alegre, quando eu voltei para Pelotas, no ano passado, fez 1 ano o retorno agora no mês de agosto, final de julho. Estava em Porto Alegre. Aí fui lá, fiz umas cadeiras na URGS, estudei um pouco lá, teatro. E aí eu voltei e eu disse, velho, o que eu vou fazer? Agora, pandemia, todo mundo em casa. Aí começou, quando eu voltei, já tava esses boom do ano passado pra cá de Flow, os outros podcasts. Podcast de vídeo. Tipo de vídeo. Aí eu pensei, eu não tinha webcam ainda, eu fui ter webcam esse ano. Aí eu pensei, mas como é que eu vou fazer? Vamos voltar, pelo menos em áudio. Aí eu começou as aulas remotas, tive que conseguir webcam, aí fechou todas. Aí eu retornei em julho do ano passado, completei 1 ano o retorno do NBRcast, que a ideia do NBRcast antes de 2014 a 2018 era, o NBRcast fala sobre anime e cultura pop, então vamos trazer dublador, vamos trazer locutor, vamos trazer algumas coisas cosplay, coisas que estão ligadas a isso. Só que de 2021 pra cá, nesse retorno que a gente voltou ao NBRcast 2.0, que antes eu fazia praticamente todo o episódio sozinho, ou com uma pessoa lá ajudando o outro. Hoje em dia eu tenho um pessoal que dubla comigo, que faz os projetos na internet, e eu formei uma equipe bacana esse ano. E aí a gente se organiza, bem mais fácil agora, faz pelo Discord, que é outra tecnologia que a gente tem... Foi fácil conseguir a equipe? Eu fui mais, pegando o pessoal que a gente já fazia dublagem, que a galera que já fazia... Juntou as parcerias. Fui chamando as parcerias e disse, cara, vamos fazer como geral usava Discord, disse, vamos... Aí eu fui pesquisar, descobri que tinha um bot multipista que podia gravar em multipista, multicanais. E a equipe é toda daqui ou... Não, a gente é dividido. Tinha uma menina que participa com a gente que é cosplayer, que era de Pelotas, a Alessa, mas agora ela mora no Rio. Conheço a Alessa. Alessa? Vi o vídeo dela. Aí a Alessa tá lá no Rio, trabalhando... Ela tá fazendo uma peça do Naruto lá, fazendo outras coisas lá. Faço peça do Naruto, faz animação de festa. Aí tem o Douglas, a nossa equipe, que também é lá do Rio. Aí tem o Paulinho, atualmente na equipe, que é mais conhecido como Andrew Garfield brasileiro. Que ele que é igual ao Andrew Garfield. Ele fala ou... Não, ele é idêntico, é igual. Tu olha pra cara e tu diz o Andrew Garfield. É bizarro. Paulinho é igual ao Andrew. Ele foi pros eventos de anime agora, quando voltou o Homem-Aranha novo, aí a galera pirou. Tanto que é, assim... aí tem ele, aí tem... Quando teve o filme do Top Gun, eu fiquei com medo também do pessoal pensar que eu era o Tom Cruise, né? Mas foi de boa, cara, foi de boa. Foi de boa? Não precisou botar máscara? Não. Mas aí a gente voltou com tudo. Aí ano passado a gente retornou com uma entrevista com a Renata, que é a Kitsune Raposa, que é a cosplayer oficial da Ari no Brasil do League of Legends e outros personagens. Que representa o LoL no... Representa o LoL na CCXP, ela faz cosplay ela faz cosplay do Genshin Impact, é cosplay profissional. A gente retornou dali, aí a gente foi retornando, contatando, a gente conseguiu trazer a voz do Julius, do pai do Chris. Como entrevistado, no caso? Como entrevistado, a gente começou a voltar. Desse ano a gente focou, vamos fazer pelo menos 2 podcasts no mês. Não sei se foi tu que me comentou, mas vocês também entrevistaram o que faz a voz do Thor? Isso, a gente trouxe o Maurinho Horta. E agora a nossa chamada de começar, porque agora o legal é que os dubladores... Tem aquela questão que muito dublador não dizer, é um trabalho, eu não posso gravar a voz para algum projeto comercial. Mas tem alguns casos que, uma coisa é, tu fazer ali, fala uma frase tal. Outra coisa é, faz uma chamada ali de 10 segundos. 10 segundos, 5 segundos é tranquilinho. Uma vinheta é tranquilo. E aí agora, com a questão do Thor tá no cinema, nossa introdução dos podcasts nas plataformas de áudios é a chamada do Thor, chamando o pessoal. Eu sou o Thor, está começando o NBRcast. Que lá... Aí é o Thor...
mandando mensagem pra galera. Tá aí, como é que vocês conseguem esse pessoal? Tem alguém? Não, basicamente, de 2014 pra cá, eu parei e voltei, é na cara e coragem. Eu, tipo... Mesmo procura o pessoal? Agora, tipo, uma coisa que eu me arrependo que eu demorei demais, que era pra ter feito ano passado, que eu demorei demais, que eu fiz no mês passado pra cá, foi o Instagram do AniBRCast, que eu acho que demorei demais pra ir pra outras plataformas. Porque antes eu fazia contato com o meu Instagram, com o meu Facebook pessoal. Sim. Agora que eu fiz lá o @AniBRCast... E o Facebook tá meio que morrendo. O Facebook tá meio parado um tempinho. Querendo ou não, o Virou mais Facebook e o praça Instagram de é do mesmo dono. Então, conectaram as duas. E o Instagram tá chamando muito mais atenção. Então, o pessoal tá deixando o Facebook de canto. Aí ali, 2022, agora a gente foi cara e coragem. Agora com a questão dos podcasts, a gente resolveu retornar aos eventos nerds. Aí nós fomos para... Último mês agora nós fomos para 2 grandes eventos no Rio de Janeiro. Um foi o Anime Friends Rio de Janeiro. E o outro foi agora o Anime Wings na semana passada. A gurizada foi de credencial de empresa fazer cobertura. Aí tu foi junto? Não, o pessoal lá do Rio. Pô, que massa, tem uma equipe legal, cara. Sim, aí o pessoal lá do Rio foi pros eventos do Rio Eu lá. queria ter uma equipe legal. O legal é assim, como... O anime... Mas aí juntou tudo, porque agora todos os cosmos se alinharam, porque com essa questão dos 25 anos de Yu Yu Hakusho, o Yu Yu 20, que são os cantores oficiais da época da Manchete, se juntaram e começaram um projeto coletivo, que foi lançado uma coisa que eles... Porque assim, era pra ser lançado nos anos 90, só que aí na época a Manchete fechou e as masters das músicas na época foi isso que o produtor contou, que teve um assalto e roubaram as masters da época. Caraca. As músicas, as letras originais foram roubadas. Então passou quase 20 anos para eles conseguirem reescrever, e aí eles fizeram as versões full. Aí eles lançaram um tributo Yu Yu Hakusho 25 anos, trazendo todas as músicas, as 6 músicas, o primeiro abertura e os 5 primeira abertura e os 5 encerramentos da série, versão completa, escrita do zero, sendo fiel a uma nova roupagem de som, sendo mais fiel, uma pegada versão brasileira, mas uma pegada japonesa também. E aí nesse embalo, com a volta dos eventos agora em 2022, teve o Yu Yu 20, tanto em São Paulo quanto no Rio, no Anime Friends, junto com a cantora japonesa. Aí ela veio se despedir a carreira dela no Brasil. Finalizar... Pra quando que tá pra lançar? Já tem data o Yu Yu Hakusho no live action? O live action tá pra sair, o planejamento é dezembro de 2023. Cara, eu não Já sei. começaram a gravar? Já estão fazendo. E é o mesmo estúdio que trabalhou a animação que tá fazendo live action, que é o Toro. É o estúdio Toro. Cara, eu não sei. Será? Te fazer uma pergunta assim. O que tu espera, cara, desse live action? Porque assim, ó, na época os dubladores tinham uma liberdade muito grande, tanto é que... Hoje em dia ainda tem, por exemplo, teve o One Punch Man que é um Yu Yu 2.0. É mesmo? Tem a Puderam questão dar do... vários Se pitacos? pegar pra te ver o Rick Morty... Tu não viu o One Punch Man? Eu vi algumas, não gosto muito do One Punch. Se tu pegar... Eu não posso Nunca falar. parou pra assistir Rick Morty? Não. Rick Morty, tu pega a versão brasileira de Rick Morty, é perfeita a localização, assim. Jojo também, tem muita trocadilho com o Brasil. Muito legal, Jojo bizarro. Eu sei assim, ó, que quando chega, por exemplo, séries pra dublar, ou filme, tipo mesmo o Dragon Ball agora, né? Teve acho que umas 4 ou 5 bandas que fizeram, né, o teste, mandaram pros estúdios lá dos Por japonês. japonês. E aí eles escolheram. Sim. Então, tipo, Sim. o pessoal não teve muita liberdade. É que assim, ó, vou contar assim, ó. Yu Yu, por exemplo, porque acontecia alguns erros, assim, eu vou contar assim, as histórias que eu sei que eu já conversei, porque a primeira edição lá em 2014 eu trouxe o Eduardo Miranda, que é considerado o pai dos animes no Brasil, que Cavaleiros e as outras coisas vieram pro Brasil graças a ele, porque ele era o diretor de cinema, então as fitas chegaram pra ele, na sala dele, e apresentaram pra ele. E ele conta, por exemplo, que Cavaleiro chegou só a cenas brutais, assim, e aí ele olhou assim, cara, como é que eu vou colocar isso na manchete? Como é que eu vou colocar isso 6 horas da tarde? Só tem sangue e tortura. Ele disse que uma das primeiras cenas que ele viu foi lá, aquela cena lá do Seiya arrancando a orelha do Cassius. Ele viu só os compactos. Primeiros 2 minutos do primeiro episódio, uma orelha voando. Aí depois o outro ele viu lá a outra batalha do Shiryu furando os olhos, veio tudo fora, tipo, então, tipo, só o gorezão, assim. Aí veio o West Manga Corps do Brasil, que era um Genocyber, era uns negócios gorezão, assim. Aí veio, assim, os animes e tal.
Porque é louco que isso de cultura japonesa no Brasil nos anos 80 e 90 é que ninguém acreditava nele, né? Nas coisas japonesas. Por exemplo, National Kid passou nos anos 70 na Globo, ok. Mas aí, por exemplo, aí deu uma pausa de coisas vindo pro Brasil. Aí nos anos 80 veio o Jaspion bateu na porta do SBT, bateu na porta da Record, bateu na porta da Globo e ninguém queria. Aí chegou o Beto Carreiro, conseguiu fazer uma reunião, entre aspas, o Beto Carreiro conseguiu fazer uma reunião com o pessoal da Manchete e apresentou. Aí eles aceitaram. E aí foi. Jaspion, Black Kamen Rider, que voltou agora nas plataformas de áudio, que deu uma polêmica aí, rapaz. Mas tu viu, vai ser uma nova versão? Agora vai ser o Black Sun, mas não são os atores antigos. Não, eu sei, mas tu já viu a roupagem do... Aham. Ficou muito foda. Cara. Sim, é 25 anos também. Aham. Mas aí também, tipo, foi vindo os animes e tal, né? Mas aí, tipo, eu comecei a ir na cara e coragem. Vamos fazer. Nem sabia fazer direito esse podcast, mas vamos fazer. É errando que você aprende. Eu fui fazendo. Aí retornei no ano passado. Então, pegando o tempo que a gente começou até então, a NBR em si tá completando esse ano, em novembro, 11 anos. Que engraçado que eu peguei muito a questão daquela polêmica, não sei se vocês lembram de 2011, que tinha aquela polêmica do 11 do 11 do 11. Mais ou menos. Aí depois veio 12, 12, 12, que era o calendário maia, mas tudo era os datas igual, que falava que o mundo ia acabar. Eu disse, não, eu vou começar no dia 1º de 11, que aí, pelo menos, se tiver 10 dias de site, eu ainda tenho 11 dias pra escrever. Eu só vou escrever. ficar com medo quando o Elon Musk falar que a data tal vai acabar o mundo. Aí sim, aí eu fico... Aí eu comecei lá falando das bandas, falando das coisas, fazendo cobertura de evento. Indo com o pessoal na época do IF, que eu jogava RPG lá no primeiro Friends, lá, no primeiro Extreme. E aí eu comecei a me apaixonar pela área, conhecer mais, fazia teatro. Aí eu só, tipo, assistia como admiradora dublagem. Aí eu tive um relacionamento em 2015 para 2016. Aí em 2016 eu fui pra São Paulo. Aí eu cheguei na época pra menina que eu tive relacionamentos pra ela. Vamos passar 3 meses e vai ser no mesmo meu aniversário. A única coisa que um relacionamento, tu namorou com uma menina? Uma menina de São Paulo. Que massa. Aí eu conheci ela no início. Uma menina, viu? Aí eu disse pra ela, tu quer ir pra São Paulo, quer conhecer? Pô, imagina o cara saindo de Pelotas pra São Paulo e explodir a mente, né? Aí eu fui e eu só disse pra ela, aqui eu sei que aqui que são os estúdios, aqui no Rio os estúdios de dublagem, eu quero poder conhecer. Aí eu fui na Unidub na época, que é o estúdio do Wendel Bezerra, nosso querido Goku, Bob Esponja, nosso querido Batman agora Agora o Batman. que falou, eu sou a vingança. Cara, eu não sei, muita gente criticou. Cara, Mas o muito bom. Sim, mas como é que tu não vai botar assim, ó? Louco, cara. É aquela coisa, não é uma animação que tu vai ter aquela voz do Márcio Seixas ou que tu vai ter alguma voz mais pesada. É o Robert Pattinson. O cara faz a voz do Robert Pattinson. Foi o 15º filme dele. Como é que da noite pro dia tu ia mudar a voz do ator? Não, e combinou com o perfil do ator, assim. E ele já tinha tido 2 desafios pesados antes do Batman. Ele tinha tido a questão do Tenet. Não sei se vocês chegaram a ver que ele já é uma voz mais encorpada. E ele tinha feito o Diabo de Cada Dia, que é uma voz muito pesada, muito punk, que é um filme da Netflix também. Então, se tu vê os últimos 4, 5 filmes aí do Robert Pattinson antes do Batman, é aquela coisa, cara, ator tem que se transformar em qualquer ator, sabe? Sim, qualquer personagem. O ator, ele se recria, a prova disso. Tu vê um Johnny Depp aí, tu vê os outros atores aí que são 1000 faces, sabe? Cara, eu sei e, tipo, tu não vai passar uma coisa de 15 anos depois, tu vai ficar com o cara, o cara vai ser o Edward, que vai ser o Batman. Sim. Não, mano, o ator é o ator, tá ligado? Eu não identifiquei o Edward. Os caras começaram a dizer, o Batman vai ser o Goku. Eu pensei Vai ser o Goku Black. Eu sou o Batman. Vai ser do nada ele vai dar um estou pronto. Cara, mas assim, é difícil de falar isso, né, de comparar, e até porque o hype é muito recente, mas eu achei o melhor filme do Batman, assim, por causa, cara, ficou muito humanizado o Batman ali, sabe? Sim. Não ficou aquela coisa de super-herói fantástico, assim, ficou muito humanizado. Sim. Eu curti pra caramba. E pegou todo aquele sentimento. Isso eu curti, né? Eu gostei da parte investigativa, eu gostei da interpretação até um certo ponto. Só achei que faltou um pouco de trabalho físico do Robert Pattinson. Achei que ele ia dizer que o filme tinha 3 horas, que era muito louco. Não.
Mas me diz a real, quando tu assistiu esse filme, tu sentiu as 3 horas passar ou parece que não passou? Passou muito E rápido. quando Né? teve aquela cena final dele com a tocha, lindo e todo mundo... Olha a fotografia daquilo que ali, daquele vermelho e preto, cara. Nunca vi isso num filme. E deu pra gente sentir todo o peso que ele tava carregando. E a trilha sonora te empurrou porque um dos caras que criou a trilha sonora pro The Batman, ele trabalhou ele trabalha pra Lucasfilmes, então ele faz a trilha sonora de Star Wars. Então ele manja do negócio, entendeu? Foi Linkin Park, né? Não, tem a música do Nirvana, Do Nirvana, é isso. que depois de 30 anos ela conseguiu aparecer nos Trending Tops mundiais, nos negócios. Porque ela era uma música realmente, tinha Spirit, as outras, mas ela era uma música muito underground, era uma música tipo deixar de lado. Que nem o caso aqui no Brasil, que a gente teve aí o lançamento do jogo do Tony Hawk, que tem a música do Chorão. Sim. Tu vai pegar as galera fã do Charlie Brown, essa música ela ficava, confisco, ela ficava guardada na gravadora, o Chorão nem tocava no show, porque meio que disseram, essa música a rádio não tocava essa música. Que aí parece que ficou parecendo que era uma música inédita do Chorão, tá ligado? Uma música guardada 7 chaves. Não, tava lá num álbum de 2010 e ninguém tocava. Que ninguém dava bola. Mas é isso, aí eu fui na Unidub, aí em 2015 já tinha me acendido a chama quando eu teve um Anime Bomb que veio a Tânia Gaidard, que é a voz da Buma. Verdade. Aí eu já... A gente foi nesse, não Eu foi? acho que a gente foi. A gente não viu ela. Sim, mas a gente foi. não chegou. Aí teve até participação da Buma cantando na época com a Vice YouTube, cantando música do Dragon Ball, que era do Matheus, pessoal aqui em Pelotas. E aí eu tava lá fazendo os podcasts, fazendo as coisas, e em contrapartida fazendo a questão das rádios, algumas coisas, fazendo algumas participações ali e aqui. E aí eu fiz o podcast em 2018, fui para alguns eventos. Aí na pandemia, antes de estourar a pandemia, eu tava em Porto Alegre em 2018, 2019. Aí lá em 2019 teve o projeto de... eu entrei na UFPEL para estudar em 2017, para fazer faculdade de teatro aqui também. Então imagina o hype que eu vim. Eu já vim de São Paulo aqui, vou estudar pro Enem e vamos pro teatro. Próximo Enem eu já, 2016, já fui teatro, licenciatura, primeira opção e foi. Comecei a fazer faculdade aqui, aí depois fui para Porto Alegre, fiz algumas coisas de voz original com o pessoal de cinema de animação, fiz algumas coisas de voz original lá em Porto Alegre também. Isso como dublador. Sim, é que na realidade assim, ó, é uma coisa que o pessoal às vezes acha assim, ó, que vai queimar. Até os próprios dubladores profissionais falam assim, porque o forte de dublagem é Rio-São Paulo. Algumas coisas de voz adicional, de vozerio, rolou por questão da dublagem remota agora. De 2020 e 2022, agora algumas coisas ainda rolam no remoto. Mas... Deixa eu só um minuto. Tu foi lá pro Rio e tu fez o curso? Não, eu fui em São Paulo, conheci a Unidub, conheci as coisas e fiquei de voltar. Disse, vou terminar minha faculdade, vou terminar minhas coisas, tirar o meu registro profissional e quero fazer. Porque antes tinha a Universidade de Dublagem dentro da Unidub, que agora é a Unison, que é o mesmo prédio. É porque, assim, a Unidub ela foi fundada pelos 2 irmãos, o Wendel Bezerra, que é a voz do Goku, e o Ulisses Bezerra, que é a voz do Shun de Andrômeda. Mas... Os dois dubladores que abrem o estúdio. Aí tem a Vox Mundi, que é muito forte em animação e em animes também, que é da Úrsula, que a Úrsula dirige lá e uma das donas. E tem a do Brasil, que foi o primeiro, depois que a Alamo fechou, que surgiu, que é lá do Hermes Baroli. O pessoal que pega Cavaleiros, pega uns projetos, tá pegando bastante coisa da Funimation, que agora virou Crunchyroll também. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, cara, eu vou fazer teatro, vou correr atrás do meu registro, vou fazer minhas coisas e quero trabalhar com isso. Sabe quando a gente volta com aquela pulga na orelha e aí minha mãe dizendo assim, tu tá em Pelotas, tu tem que ter feito isso aí com 12 anos, com 15 anos, até hoje já me incomoda, assim. 8, 9 anos. Caso alguém que tá acompanhando não saiba, mas tem que ser ator profissional, tem que ser formado para fazer Sim, dublagem. é assim, ó. É que é assim muito forte, o pessoal brinca com a questão da fandub. Esclarecer fandub, basicamente, desde que surgiu os primórdios da internet, Facebook, coisas, o pessoal lá da Orkut se juntava. E aí, porque assim, ó, muita animação ou filmes, alguma coisa, às vezes é tipo filme tailandês, filme coreano, coisas. E agora que se tá o forte, por exemplo, os doramas vindo pro Brasil pela Netflix, pelos outros serviços. Então, a opção que tinha era a galera ou ver legendado ou brincar de colocar voz. Prova disso que, por exemplo,
uma das grandes vozes que a gente tem no Brasil, do Rio de Janeiro, é o Guilherme Briggs, e ele começou treinando na Fandub, indo pra convenções de Star Trek. E aí, depois de anos, ele foi dublar Star Trek profissionalmente. Eu vi ele falando que ele fazia... Ele dublava isso nas fitas, umas coisas que a gente tinha dos primórdios aí. A gente tinha os primórdios aí da internet aí, que a gente estourou aí, foi questão que a gente tinha Hermes e Renato no MTV, assistindo o Telaclass. O Telaclass era exemplo de dublagem paródia. A paródia surgiu ali. A gente até no curso ali de cinema de animação, a gente quando está tendo a cadeira de áudio, a gente faz um pouco um exercício do Telaclass, assim, a gente pega cenas e a gente dubla em cima fazendo paródia, fazendo ceninhas com áudio que não tem nada a ver com a cena. E é engraçado que se não fosse a questão do 2012, 2014 da MTV trazer Telaclass, assim, esses filmes eram tipo assim, recortes de filmes tailandeses, de outras coisas, tipo, nunca ninguém ia conhecer cena daqueles filmes lá, eram coisa lá dos anos 70, Exatamente. Mas uma coisa que pouca gente sabe também é que não é só... A dublagem não funciona só pra, tipo, tu pegar um filme em outra língua e passar pro brasileiro. Sim, tem a diferença, tem dois termos que a gente tenta às vezes explicar e muita gente confunde. Tem a questão da dublagem e tem a questão de voz original, porque assim, todo ator que trabalha com voz, ele é um ator de voz. Diferença principal. Então, explicando lá que para ser dublador você tem que ser ator. E aí tu tem que ter cursado teatro ou oficinas e levar para os sindicatos e tirar tua carta de registro, que primeiramente tu tira a tua provisória. Muita gente tirou provisória e não foi gerado definitivo por questão da pandemia, porque os satélites praticamente passaram 2 anos fechados e tu tem que entregar papeladas presenciais, fazer algumas bancas, algumas coisas de audições. Então, muita gente ficou... Tem muito registro, o provisório foi adiantado mais um tempo, porque assim, tu tem que ter uma pontuação mínima para tirar o teu registro. Que o pessoal fala gato que é DRT, não é DRT. DRT, se tirasse DRT, a gente tava todo mundo milionário, porque DRT é Delegacia Regional de Trabalho, ninguém tira a Delegacia Regional de Trabalho. Os satélites sindicatos dos artistas e técnicos de som, de espetáculos. Mas a questão de voz original também. A voz original é todo o trabalho de criação. O diretor vai lá, cria um roteiro, toda a voz de criação, de expressões, de dicção, de tudo. E é criado, por exemplo, na animação, no sistema de animação, é criado ali o roteiro, grava-se as vozes, aí o animador desenha em cima das expressões. E muitas vezes acontece que, tipo, no roteiro tá... Isso é muitas vezes o time do animador. No roteiro tá lá, o cara tá ranzinza, tá brabo, tá furioso, alguma coisa, e tu colocou essa expressão na voz. Então, às vezes não tá nem no roteiro. O roteiro é base e trabalhar em cima da wave da voz. Então, por exemplo, acontece que, tipo assim, às vezes não tinha isso nem no roteiro, foi na hora de criar a voz que surgiu. O animador olha, a pessoa deu uma inflexão mais aqui, mais ali. Então, vou colocar aqui, na hora de animar, vou botar que esse cara levantou a sobrancelha pra falar. Tipo, isso não tava no roteiro, isso aí foi tudo a parte artística do animador depois, em cima da voz. Quando tem um eu acho que é o... Como é que é o animador? O animador? O animatic? Tá. Animatic, né? Que é o rascunho do storyboard. Sim. Mas não, uma coisa legal também, que pouca gente sabe, é que tem o dublador que dubla filmes estrangeiros e transforma na nossa língua. Tem a dublagem de animação, como tu falou. E tem a dublagem de filme nacional com as vozes dos próprios atores que gravaram. Porque muitas vezes, tipo, como já aconteceu em novelas, tu vai filmar um ator entrando num ônibus, falando. Muitas vezes a captação do áudio não ficou legal. Não, isso até é interessante de contar. As pessoas colocam essa treta que é falar, eu gosto do dublado, eu gosto do legendado, eu gosto do dublado. E a pessoa fica assim, áudio original, áudio não original e tal. Só que bem isso que tu falou, todo filme, não só no Brasil, no mundo todo, o filme é dublado. Qualquer filme, pode ser lá, desenho animado, lógico, tem o animador, desenho tudo bonitinho que foi no estúdio. E o legal é que na animação, da animação, ele se preserva o que era a dublagem dos anos 60, 70 e 80 no Brasil, até o início dos anos 2000, que é a dublagem de bancada.
Em animação, a galera tá todo mundo junto. Fecha ali 5, 6 personagens e eles interagem entre si. Tem essa conexão porque facilita pro criador. Porque aí tu já pega o time, por exemplo, um dos grandes fortes aí que tem aí no Cartoon, por exemplo, é o irmão do Jor-El. Tu já pega um time, como é uma voz original, até pro animador e pro roteirista se basear, é muito mais fácil eu ter o meu diálogo contigo e tu já pegar a sacada que eu finalizei, como eu falei, e eu entrar no time certinho, porque, mesmo com a tecnologia, porque aí eu já vou saber uma inflexão certinha pra aquela cena. Sim. Já Como tu pegou tá o criando, tu sentimento já lá. pega o sentimento. Mas questão de, tipo assim, filme internacional, nacional, tudo ele o pessoal refaz, porque não é nem a questão do barulho, é assim, ó, eu filme tudo bonitinho lá, um filme de Hollywood milionário. Eu não vou fazer, tipo, a gente fez a cena toda perfeita, o áudio ficou ruim. Por que tu vai pegar e vai refazer tudo com dublê, tudo de novo, porque deu um áudio ruim? Então, o que acontece? Os atores, eles faziam o quê? Eles vão pro estúdio, colocam o seu fone, escutam o áudio lá, tá lá o roteiro, e eles se dublam. Tipo, e aqui no Brasil tem alguns casos quando é filmes internacionais. Algumas atrizes que se dublam, que já aconteceu muito forte aí, um dos atores que fazem bastante isso é o Wagner Moura. Wagner Moura, Débora Seco, Wagner Moura, mas nos filmes internacionais mesmo. Wagner Moura, a Alice Braga, tem alguns atores que trabalham. Rodrigo Santoro já se dublou mesmo. Se dublou em outra língua, né? Sim, faz a voz no inglês e no português. Desde que tenha uma boa fala em inglês ou no outro. É porque é aquela coisa, se tu trabalha em Hollywood, tô dizendo a questão de atores brasileiros trabalham em Hollywood, pô, como é que tu não vai saber o teu próprio idioma, né? Exatamente. Então é muito mais fácil, Não, e uma outra porque tu é o ator, então tu sabe a inflexão que tu deu certinho. E tem um outro detalhe também, muito legal, que isso aí pouquíssima gente sabe. Que as pessoas pensam, chega um filme lá, estrangeiro, por exemplo, os caras vão dublar, vão colocar só a voz. Mas não, tu tem que dublar muitas vezes. Adaptar o texto todo. Não, os sons Também. Os sons. Acontece alguns casos acontece assim, ó. Deixa eu te perguntar, por exemplo, muita gente reclama isso às vezes no dublado. Tu já percebeu alguma vez que, tipo, tu tá vendo um filme, mesmo em 5.1 lá num streamer, alguma outra coisa, tipo assim, o ator tá aqui falando de boa contigo, tu tá ali na cena, aí do nada entra a trilha sonora super alta. Sim. E tu diz, não, o que houve com a minha televisão? Netflix direto. Por quê? Porque assim, por exemplo, alguns streamers, depende do cliente também. Se a Paramount, algumas coisas, alguns clientes entenderam isso, que o Brasil... O ritmo do português não é, por exemplo, tu vai falar ali tipo, oh my God, tu não vai dublar, oh meu Deus, eu estava aqui. Não, o português ele fala, meu Deus, precisamos resolver tal coisa. Então, tipo, o americano ele fala, oh, pá. Só que, tipo assim, se não tem, tá acontecendo, então, pra melhorar isso, estão levando diretores brasileiros para os Estados Unidos. Por exemplo, o Hermes Baroli trabalha em Los Angeles. Ele até fez agora uma série da HBO Max como ator, que é a voz do Seth Pegasus, entre outros personagens. E tanto que ele só dubla no Brasil pela questão do remoto, que é o estúdio dele, então é muito mais fácil para mudar para o próprio estúdio. Sim. Mas porque acontece muito de tipo, tu gravou tudo certinho aqui, aí a ME, que é a famosa efeito de músicas e efeitos, é a Track ME, que hoje em dia não se tinha tanta tecnologia, mas hoje em dia o pessoal usa o Pro Tools. Sim. Então tu consegue reproduzir o áudio em inglês no fone, tu grava o português embaixo e o efeito ali fica uma track, tu muta e desmuta. Então, quando o áudio é 5.1 é fácil porque tu tem ali as 5 tracks e tu certinho a wave separada. Mas tem casos, por exemplo, a gente pega, por exemplo, vou dar uns exemplos bem famosos assim no Brasil, que teve que ser refeito do zero. Por exemplo, o Chaves. O Chaves, se tu pegar para assistir ele em espanhol, não, além do arquivo ter, tipo, tu vê tanto que tu vê uns episódios mais antigos de Chaves que a imagem é horrível. Algumas coisas foram remasterizadas, deteriorou muito. Porque na Televisa teve uma enchente, aqui no Brasil também teve questão de problemas na Vila Guilherme, perdeu algumas fitas. Mas e outra também porque o trabalho da Televisa com a obra do Roberto Gomes também não foi, excelente de cuidar, assim. Tanto que teve uns 3 ou 4 episódios que veio pro Multishow que a imagem veio cheia de listra. Nossa. Veio um deteriorado. E o que acontecia? Eles conseguiam escutar a track como era tudo uma track só e era fita, por isso que é loop ou anel, era só numa fita, numa track.
tu não tinha como reutilizar efeito. E aí, muito na época, a Televisa, eles usavam de alguns discos, algumas coisas, só que não se tinha internet pra se consultar coisas antigamente. Lá. Hoje em dia, tu bota lá BGM Chaves, BGM Chapolin, tu acha tudo as trilhas sonoras. Que é tudo catalogado pelos fóruns Chaves, por tudo. Mas aí, o que o Marcelo Gastaldi teve que fazer? Teve que tentar seguir o padrão do que o México fazia. Como não se tinha informação do que discos foram retirados, e era de comics, de efeitos sonoros diversos, ele teve que pegar o que ele tinha em nível nacional, que conseguia importar para o Brasil. Então, as trilhas sonoras, as músicas de fundo, todas as BGMs do Chaves e Chapolin, elas foram todas feitas do zero. Se tu pegar o áudio do México e pegar o áudio português e tocar a track, tu vai ver que o efeito sonoro é completamente diferente. Eles tiveram que refazer tudo do zero. O Chaves foi o grande exemplo, que a dublagem da Maga... Pô, e às vezes as pessoas tudo pensam zero. que dublagem é só, tipo, chegou ali a voz, trocou a voz do personagem e já era, já. Mas até algumas coisas assim mudam por causa da identificação da pessoa, do público. Assim. Sim, mas por exemplo... Sim, mas aí tem uma coisa que tem que se fazer, por exemplo, que ficaria muito estranho se manter no original, que é uma coisa que sempre se faz do zero, é o vozerio. Sim. Sabe o que é o vozerio? Não. Aí todo mundo foi, tipo... Vozerio é tipo assim, eu e tu conversando, pega lá o pessoal aqui... E o pessoal que tá na todo mundo volta... fica conversando, porque assim... Ah, Tu consegue imaginar, tu tá vendo uma cena dublada e tipo... Tem aquele burburinho de uma balada. Sim. Não seria muito bizarro se alguém tivesse o original e tipo, tu tá ali em uma balada bombando, tocando as músicas e do nada as vozes de fundo falando em outro idioma. Ia ficar uma coisa bizarra. E tu sabe que na maioria das vezes é gravado balada sem música, né? Sim. E depois eles colocam assim. Deixa eu fazer uma pergunta então. Pra ser dublador, precisa ter uma voz bonita? Então, o Wendel fala... Porque assim, eu vou explicar basicamente. Quando começou a dublagem veio pro Brasil com o nosso querido instinto e maravilhoso e lendário versão brasileira, Herbert Richards. Que era o quê? O Mascarelli gosta muito. Que era a ideia era... So Warner Brothers Stories. Não, era isso. E aí o que acontecia? O que aconteceu? Lá nos inícios do cinema, tipo, a gente teve anos 50, anos 60, ainda o cinema era cinema mudo, com as primeiras coisas de ter áudio mesmo, de ter produção assim de filme com áudio mesmo, nacional, começou a ter produção nacional, foi os filmes do Amado Mazzaropi lá, nosso querido Mazzaropi, começou a ter os filmes lá, rodando em cinema, coisa. Mas o que acontecia? Como era só as classes altas que, tipo, que iam ao cinema, ou era cinema mudo, ou tinha um padrão de ver legendado, toda aquela questão cult, e não se tinham os primórdios da TV, assim, o que se faltava era como é que a gente vai exibir o que a gente está exibindo legendado para criança. Não tinha como fazer isso. Então, a Ebert aconteceu o quê? A Ebert Richards foi o primeiro estúdio do Brasil, e ele foi nada mais nada menos, qual era a jogada? A Disney queria trazer as suas animações pro Brasil. Então, o Disney veio conhecer o Brasil, que aí veio a questão entre as guerras, as coisas da Segunda Guerra, veio aquela animação do Zé Carioca, lendária animação lá do Zé Carioca, e foi as primeiras animações que eles queriam, que veio pros anos 50 pra cá, que eles queriam colocá-lo em português, lógico, né? Criaram o Zé Carioca, o Acordo de Paz com o Brasil e os Estados Unidos. E aí tinha que botar, por exemplo, a primeira animação, o primeiro filme do Walt Disney que veio pro Brasil, que foi o primeiro filme produzido pelo Walt Disney, foi de 1927, que chegou nos anos 40 aqui, que foi Branca de Neve e os Sete Anões. Que na primeira dublagem, que é uma dublagem entre as... que tem colecionadores que tem, mas poucos trechos se tem hoje, que é uma dublagem perdida, era a Dalva de Oliveira e mais um outro cantor lá, eu acho que era o Grande Hotel. Então, tipo, é uma dublagem super perdida, assim, colecionador, galera que na época gravou tem isso lendário, assim. E aí começou a vir as animações da Disney, e aí o Ebert começou a ter, tipo, um complexo. A estrutura que o Ebert, quando voltou dos Estados Unidos, conseguiu montando aos poucos, junto à ajuda da Disney, seria um complexo de estúdio que eles tinham, seria um complexo que é um Projac hoje da Globo. E isso era a estrutura. Basicamente, tudo era feito na Ebert. A Ebert era o único estúdio que tinha no Brasil. Aí o São Paulo criou a lendária versão com Pica-Pau e outras coisas, veio para os anos 60, anos 70, veio famoso com os filmes de Velho Oeste. Veio o primeiro estúdio de São Paulo, que foi o Versão Brasileira AIC São Paulo. Pica-Pau. Aí foi... E isso é muito legal que... Até tava vendo um filme que eu acho que era...
Um Diabo de Mulher, que é a tradução no Brasil, que a Warner tá pegando muito filme clássico, tipo Casablanca, esses filmes antigos, que não ganharam redublagem. Então eles mandaram restaurar algumas dublagens. Aí eu tava até vendo com a minha mãe, acho que foi o que? Semana passada eu tava vendo um filme, que o filme é de 1952, com a dublagem da AIC e com o crédito. Eles restauraram a dublagem do antes de VHS, dos primórdios de cinema. E aí Chaparral, tudo isso era feito na IC, na Ebert. Aí as novelas mexicanas... Aí a Globo fazia todos os seus filmes na Ebert. E aí o SBT, em contrapartida, começou a contratar a Ebert para adaptar as novelas mexicanas para competir com a Globo. Aí Maria do Bairro, todas essas Rebelde, todas essas novelas foram feitas. A Ebert ficou aberta até os seus anos 2010. Aí que o seu Ebert faleceu. Não conseguiu... A Ebert, na época, como teve o boom da internet, boom das coisas, e que 2 estúdios não conseguiam suportar tudo... aí, tipo, alguns outros mini estúdios que foram fechando nos anos 90. Foi a Gota Mágica, que dublou Cavaleiros na Manchete. A Audio News, que estava no início, que dublou Yu Yu. Foi surgindo alguns outros estúdios que conseguiram ter mais à frente do seu tempo. Aí alguns outros estúdios teve mais investimento. E aí, quando o seu Ebert faleceu, mexeu as estruturas. Porque, assim, antes de 78, na lei... dizia que para te trabalhar como dublador não tinha uma convenção de poder ser freelance. Então até os anos 70, anos 80, até chegando nos anos 80, tu trabalhava os dubladores que pegaram os anos 60, 70, 80 até os anos 90, trabalhavam para os estúdios CLT. Então tu tinha uma carteira, não era mais freela. Então tipo, não era freela ainda, então era carteira de trabalho com 4, 5 estúdios, entendeu? Com 4, 5 estúdios. Todos 5 estúdios e tu tinha aquelas escalas. Como tinha pouco dos dubladores de elenco, tu ficava aquele dia inteiro naquele estúdio fazendo o trabalho. Mas aí uma das coisas que fez a Ebert ferrar a Ebert foi o projeto do Silvio Santos, que foi meio maluco. O Silvio Santos, quando começou a vir Maria do Bairro, Marimar, essas novelas, o Silvio Santos dizia assim: eu não quero ter as mesmas vozes em todas as novelas, eu quero outras. Aí o Silvio Santos terminava uma novela 1 mês depois, começava, porque lógico se dubla meses antes para colocar no ar, que te deu questão de selo de qualidade, toda a questão de terminar X capítulos para botar no ar. A gente não vai dublar um capítulo hoje e vai botar amanhã no SBT. Então tem que começar, hoje em dia é gravado 3, 4 meses antes. E aí, como não tinha tecnologia de fazer tão rápido como se faz hoje, como ainda era bancada, demorava todo o processo, se fazia às vezes 1 ano antes de colocar no ar. Nossa. Então o Silvio Santos queria mais agilidade para botar uma sequência da outra, porque estava dando muita audiência. E aí o Silvio Santos começou a dar uma de doido. Que foi tipo assim, beleza, dublou Marimar, Maria do Bairro, ok, beleza, são esses atores. Ok, agora a gente vai... Maria Mercedes, vamos trazer Usurpadora. Não, Usurpadora eu quero outro elenco. Então... o Silvio Santos conseguiu fazer a Ebert pirar. Porque na época que o SBT, a Globo... Mas também eram atores diferentes. Sim, né? Mas é aquela coisa. Como todo mundo era CLT, carteira assinada, tu imagina, da noite pro dia, em questão de 1 ano, 1 ano e meio, tu ter, tipo assim, sei lá, 50 funcionários... Não, tipo, tu ter 50 funcionários fixos, sei lá, fazendo os filmes da Globo, da SBT. Aí daqui a pouco o Silvio Santos queria vozes novas, aí da noite pro dia tu ter 300 CLT. Caraca, de 60 pra 300. Aí o estúdio não aguentou mais. E tem que deixar o pessoal ali sem gravar, mas recebendo... Sim. E aí não... E antigamente tinha estágio pro pessoal entrar e tal. Tá, mas e aí, hoje pode rolar freela ou não? Hoje em dia é freela. Hoje é freela. Por causa que como tem muito estúdio e é por escala, antigamente tinha uma escala fixa. Só que aí como tem derivados personagens e muito mais produções audiovisuais, não é todo personagem, sei lá, todo cara que... Hoje em dia a gente tem o quê? Na casa entre São Paulo e... A gente tem eu creio antes da pandemia, porque alguns foram remanejados, mas eu creio que antes da pandemia a gente tinha uma média entre São Paulo e Rio de uns 40 estúdios de dublagem. Caraca! Só no Rio, São Paulo e Rio. Eu tenho uma pergunta. E tinha na casa de uns... E atualmente tem na casa de uns 500 profissionais na área. Eles são freela, o dublador é um freela. Sim, tu ganha por hora. Ou ele é uma empresa que presta o serviço? Basicamente, tu é um prestador de serviço, tu é um freela prestador de serviço. Tipo, tu tem lá o teu MEI, tu tem um negócio lá, e aí tu vai anotando as horas, porque como assim, ó, que nem o pessoal fala isso de anel e loop, que é assim, tu recebe por hora. A média de São Paulo... Por hora de dublagem, de trabalho, sim, hora de trabalho produzido, por exemplo. Tu chega cedo, só no que assim, microfone, ele começou a contar a tua hora. Sim, exatamente. Se tu chegar lá e fizer 3 falas de vozerio, tu no mínimo tu tem que receber a tua primeira hora. Entendi.
Mas, por exemplo, aí a questão do loop... Por que o pessoal fala loop ou anel? Porque na época que... Não sei se tu chegou a ver isso, já que nos anos 80 e 90, como eu falei, tinha uma bancada, tipo assim, 10 pessoas para 10 personagens, porque tinha um prazo muito rápido para entregar os filmes. Tal empresa queria passar em tal lugar. Então, cinema e afins. E aí, bem depois que veio TV a cabo, foi vindo os streamers, vindo as coisas. E aí, por que eles chamam de loop ou anel? O loop, porque basicamente vinha uma fita, como era dos projetores do cinema, ia se cortando os anéis e depois se montava. Então, o que acontecia? Só tinha um canal de som para todo mundo. Não tinha tecnologia para fazer 2 canais, 5 canais, como se tem hoje, 10 canais. Tem mesa de som aí de 4.000 canais no estúdio de dublagem. Então, tipo assim, tu ia cortando as falas do pessoal ali. E a fita era cortada em trechos de 20 segundos. Nossa. Então, o loop ou um anel é considerado a cada 20... Até hoje, o roteiro ele é dividido cada anel a cada 20 em 20 segundos. Então, tipo assim, o dublador que tá começando, ele pode fazer uma média assim... Porque como é que tu dubla? Tu chega no estúdio, uma coisa tirar a dúvida do pessoal, porque diferente do teatro, tem toda uma questão de confidencialidade. Isso. De ser o confidencial. Porque imagina, tu é a Disney, tu é, sei lá, a Marvel, tu não vai querer, tipo, estragar todo o marketing, porque hoje com a internet alguém pode chegar lá e tirar uma foto e dizer, eu tô fazendo Star Wars. Não, tu não pode. Muitas vezes chega no estúdio, chega lá, Projeto X. O dublador chega lá, tu tem um teste aqui pra ti, porque o telefone basicamente hoje com a internet é tipo... Toca o telefone e a pessoa te manda um WhatsApp, uma coisa assim, lá, lógico, tu vai conhecendo os estúdios, tu vai colocando teus bancos de voz lá, te apresentando pro estúdio, enfim. Mas aí tem a questão que eles falam, tu chega lá no estúdio e tu não vai passar 10 vezes, 20 vezes, porque tem tempo pra te entregar e tipo, sei lá, hoje a tua escala vai ser 2 horas pra te fazer aquilo pro personagem. E às vezes nem é cenas na ordem, né? Não, tu só vê as tuas cenas. Por exemplo, localização de game é mais difícil que localização diferente de dublagem. Tu só escuta o áudio e tu não tem o vídeo, porque o game está em desenvolvimento. Aí, por exemplo, quando eu entrevistei o Ricardo Juarez, que é a voz do Draven, que é a voz do Johnny Bravo, do garoto do God of War, lá, o Kratos, ele conta que ele foi fazer um jogo e, tipo, do nada dizer ali, tipo, uma voz mais jovem, tipo, tu não sabe, porque game principalmente tem muito flashback. Aí tu faz uma voz mais jovem, mas aí tu vai te criando pelo que tá ouvindo. Tu escuta lá, I don't worry, ele fala, vem pra cá. Tipo a Peach no Mortal Kombat. Mas aí foi sacanagem do marketing. Mas os caras super adaptaram o texto pra ela. Eu vou equalizar você. Vacas não se ordenham sozinhas. Mas aí, por exemplo, aí tem a questão dos mercados hoje, tem muito... Os mercados de questão de trabalho de voz, hoje em dia tá muito forte. É o audiobook, que eles estão traduzindo livros ou livros nacionais em audiobook, para ajudar o pessoal que tem dificuldade visual, deficiência visual, ou até o pessoal gosta de ouvir como podcast mesmo, ajuda bastante o pessoal de TDAH também. Pega assim, o pessoal, por exemplo, tem muita gente que sai um livro novo da área que eu trabalho, alguma coisa assim também, tu pode ouvir enquanto tá dirigindo. Aí tu vai ouvindo, aí é um narrador, um ator de voz que faz todos os personagens, ele vai te contando a história. Como se fosse um cara lendo um livro. Exatamente, é isso. Para um momento que a gente está assim, que a informação tem que ser correndo, a gente não pode parar para ler um livro, literalmente. Sim, aí tem a questão dos trabalhos de voz, tem essa questão dos audiolivros, audiobooks, a questão do mercado de localização de games está muito forte. Uma outra coisa aqui, questão são os podcasts, que hoje em dia eles estão chamando muito ator de voz, porque, por exemplo, o Spotify ele quer passar algumas mensagens e tá em outro idioma, então eles contratam alguns atores de voz para passar aquele podcast, aquela mensagem para o português, para o russo, para outro idioma. Sim. E questão, hoje em dia tem questão do voice over, não sei se você sabe o que é o voice over. A gente sabia como nos roteiros que é a narração, né? Isso, sabe, por exemplo, o voice over é, por exemplo, tu vê uma exibição de uma matéria, por exemplo, da Lady Gaga, ou algum outro ator lá no Fantástico, e ele não precisa ser sincronizado, é quase que uma tradução simultânea. E aí o dublador daquele ator muitas vezes grava, e aí ele fala por cima. Aí já notou, ele termina de falar e aí ainda fica lá,
Eu estava lá ainda. I want to cry. Aí termina, sabe? Aí tem o questão dos realities também, que é bem mais complicado. Tu tem que ser um bom ator, porque, tipo, tu não tá dublando atores, tu tá dublando pessoas, e pessoas não falam de que são perfeitas, e mesma coisa documentário, por exemplo, um History, um Discovery. Por isso que vira... Cara, eu vi um documentário... Por isso que vira aquele das famoso... minhocas. Eu estava lá, então... Oh, meu Deus! Que nem tem esse famoso... Não, meme. cara, eu vi um que eu ria muito. Assim, era um assunto muito interessante. Era muito interessante, mas a dublagem, cara... Eram uns caras que caçavam minhoca. Vocês chegaram a ver? Não, eu não vi esse. Tu chegou a comentar comigo, Eu mas eu não vi. vimos. Só que aí os dubladores começaram a falar, tipo assim... nós vamos caçar minhoca? Não diz o quê? Assim. É o Flintstones. O Barney. Aqueles programas que tem lá no acho que é no History Channel, que tem Isso, que os caras que são caras crocodilos, os caras não sei o que, eles ficam apoio agora nas vai. Pra que fazer isso, cara? Assim, cara. É porque Não sei algumas se coisas, eles é que algumas estudavam, coisas assim. tu tem que adaptar. Por exemplo, tipo lá, um caipira do Texas, tu não vai saber fazer um sotaque do Texas. Tu meio que dá a pensar em alguma outra coisa. Tu tem que levar pra uma Minas Gerais. Porque assim, ó, a gente tem que entender na dublagem é versão brasileira. Sim. É versão brasileira, então tipo assim, algumas piadas, alguns gestos, algumas coisas que o americano vai falar não vai fazer sentido nenhum pra gente. Sim. Prova disso que primeiro as coisas que pensou que foi genial foi 2 trabalhos do Silvio Santos que foi geniais. Primeiro foi uma novela que na época que exibiu, veio no pacote que exibiu Chaves, que foi uma coisa que se tu assiste hoje é muito descarado, que é uma novela chamada Os Ricos Também Choram, que é uma novela mexicana, que a ideia do Silvio Santos Biruta, ele pensou, não sei, foi a primeira novela mexicana que a SBT trouxe, depois Chespita, veio trouxe nos 2000, no final dos anos 90. Foi que ele pensou, será que vai fazer sucesso falar coisas do México no Brasil? Então o que eles pegaram? Eles transformaram as cidades, tipo, cidade do México virou São Paulo. Então eles foram, tipo, transformando tudo, sabe? Tipo, aparecia lá uma cidade, e aí, tipo, do exagero. Aí adaptaram Maria não sei das quantas pra Maria não sei das quantas, João, o John, Juan não sei das quantas virou João, alguma coisa. E aí nesse embalo, dos Ricos Também Choram, foi feito na maga. Não se tinha a ordem se era pra manter isso só na novela, ou se quando começou a vir o Chaves nos anos 80 era pra seguir isso também. Por isso que a gente tem uma coisa muito engraçada aqui. Em épocas distintas de dublagem, porque, por exemplo, Chaves teve pacote de dublagem em 84, em 88 e 92. São 3 pacotes na dublagem da MAG. Foram 3 lotes de dublagem, 84, 88 e 92. E aí, como teve divergências e eles não vinham em forma cronológica, como foi exibido, por exemplo, no Multishow hoje em dia, não se tinha tanto coisa o que tinha sido feita, sei lá, 6 anos atrás. Então, como pegou o embalo de Ricos Também Choram, quando, por exemplo, tu pega o episódio de Acapulco, a primeira parte eles falam que eles estão no Guarujá. E aí o seu Madruga fala, ô seu barriga, não tenta comparar esse belo lugar do Guarujá com minha humilde casinha em São Paulo. Chaves fala isso. Aí quando volta, e tá lá Acapulco. Aí quando volta a segunda parte, anos depois, eles falam que estão em Acapulco. Pior, cara. É porque a segunda parte veio antes da primeira. Primeira parte eles falam que vão pra Acapulco, segunda parte eles falam que estão no Guarujá. Que massa. Pessoal, então agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, tá? Para os nossos apoiadores e a gente já volta, é rapidinho. E agora, o momento dos nossos apoiadores, esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. New Fashion House, salão de beleza, há mais de 15 anos no mercado. Quer fazer aquela transformação no seu visual? Aquele tratamento de luxo? Corre e garante o teu horário. Eu mesmo estou há mais de 5 anos pintando meu cabelo lá com o Marco, super recomendo. Temos também o apoio da Poseidon Som e Luz. Quer fazer com que o seu evento tenha a melhor opção de imagem, som e luz? Chama a Poseidon que eles vão atender e seu evento será um sucesso. A Cacau Fest, que há mais de 12 anos vem adoçando Pelotas e região, tendo como destaque a qualidade e o sabor de seu chocolate. O espetinho de morango com chocolate é sucesso garantido na sua festa. Eu mesmo, sempre que encontro a Cacau Fest nos eventos, tenho que provar esse espetinho de morango com chocolate. É irresistível, recomendo demais. Está nos apoiando também o frigorífico Casa Nostra.
que está no mercado desde 2019, localizado próximo a Charqueadas, no Areal. É a melhor qualidade em carnes. Quer fazer aquele churrasco com carne de qualidade? Procura o frigorífico Casa Nostra, que eles vão te ajudar a escolher a melhor carne de acordo com o seu gosto. Temos também o apoio da Suelen Acosta, facilitadora de negócios imobiliários, com mais de 5.000 metros quadrados vendidos. Quer comprar um imóvel para morar ou investir? Chama a Suelen Acosta, que vai te ajudar a encontrar a melhor opção para você. Contamos também com o apoio da DN Eventos. Tá pensando em fazer uma festa ou um evento e não sabe por onde começar? Chama a DN Eventos, que eles são especialistas em organizar festas e eventos e com certeza vão te ajudar. Temos também o apoio da Dunamis Cabine, que há mais de 4 anos vem atuando em eventos, divertindo convidados com suas fotos lembranças. Deixe sua festa mais linda e criativa com belas e divertidas fotos impressas na hora. Temos também o apoio da Adriana Rodrigues, 33 anos de clarividência, atendimento presencial e online. Entre em contato e agende a sua consulta. Ana Azambuja, escola online de música, com aulas de canto, piano e violão. Entre em contato e garanta a sua matrícula. E esses foram os apoiadores de hoje. Você quer ser um apoiador aqui do nosso podcast Bora Fazer Barulho? Comenta aqui que eu vou te explicar como funciona. Bora voltar a assistir o nosso episódio. Estamos de volta, pessoal. Vamos seguir aqui o nosso bate-papo com o Iago Rangel. Acertei? Sim. Eu assim que acerto depois. Eu erro sempre na primeira. E, cara, vou te perguntar agora aqui, né? Como que se treina para ser dublador? É dublando ou tem alguma técnica aí? Não, como eu falei anteriormente, muita galera que se tornou dublador começou nesses grupos aí de Facebook, de YouTube, no YouTube com as fã-dublagens, porque o pessoal, o que é os grupos de fã-dublagem, para o pessoal que não conhece? São os fãs que pegam obras que, sei lá, é uma animação de 1970, que talvez nunca venha, ou sei lá, uma animação mais pesada e que nunca uma televisão, um streaming exibiria porque é muito pesado. E a galera tem todo o trabalho, faz praticamente todo o trabalho do estúdio, porque, lógico, de uma forma amadora, porque não se tem microfone profissional, não se tem todas as técnicas, é uma forma de brincadeira, como se fosse um karaokê, entre ser o cantor profissional e o karaokê, isso se dividiria, mas muitas vezes galera, não tem estúdio, é gravado. A galera faz tudo de casa, assim, às vezes. O cara isola o canto da casa com um papelão e... Acontece muita galera botar um cobertor, Exatamente. tapar de cobertor, usar o microfone de celular, basicamente R$5. Dentro do guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa, fronha, colchão. Cara, mas sabe que uma vez eu tava lembro quando começou as primeiras dublagens assim, do Facebook do Orkut, a galera dublava aqueles microfones tomate de R$10, aqueles tomates de mesa, lembra? Que era chiadão. Sim. A galera fazia aquilo ali pra brincar. Mas, cara, uma vez eu fiz um clipe em animação e a gente precisava que o clipe começasse com a vocalista, que era representada em desenho animado, né, estilo cartoon. Ela tinha que falar uma frase lá, que era o Dia Mundial do Rock. Só que ela, tipo, Porto Alegre e eu aqui em Pelotas. E a gente precisava com urgência daquele áudio. Aí a gente fez assim. Ela pegou o celular, fone de ouvido, se trancou dentro do guarda-roupa e gravou. E mandou pra nós. Sim. E foi, bombou. Foi bem legal. E aí a galera brinca bastante, faz paródia, faz coisas como, por exemplo, eu fiz a questão lá do Canadá, que eu quero voltar com esse projeto que foi Sword Art Online, a Bridget, que é a paródia de Saw, projeto lá do Canadá, que foi um viral, eu fui juntando o pessoal fazendo versão em português aqui. E é aquela coisa, a visão, muitas vezes, tem uns dubladores mais antigos, mais conservadores, que pensam, essa galera vai, sei lá, pra Miami, ou essa galera vai abrir um estúdio em casa. Cara, mas eu digo assim, hoje tem todo um controle de qualidade, cobrança dos streaming, coisa. Tu não vai estar, tipo, gravando do teu quarto e vai vender pra Netflix. Isso não existe, tá ligado? Isso aí é uma utopia muito louca. A Netflix até então não aceitava a Sony. Aí agora que entrou uma câmera da Sony, porque eles atualizaram o firmware lá dela, né? Porque o controle de qualidade da Netflix é tão pesado que até eles escolhem a marca e o modelo das câmeras que tu pode usar para fazer a tua produção,
pra mandar pra eles. Sim. Até 30% E tu microfone pode usar também, com outro. quando vê a questão do home, do home studio, da questão da dublagem remota, as pessoas, tipo, mais idosas, assim, a gente pega, assim, os dubladores aí que, tipo, sempre dublaram em estúdio, que não entendiam nada de computador, de nada, assim, de fazer, porque aqui no Brasil, Eles devem chegar e botar a voz. botar a voz ali, aí tava ali, porque, assim, pra fazer uma dublagem tem que ter o diretor, tem que ter o operador de som e tu ali na tua cabine, que vai te guiar e tu vai fazendo os loops ali. E aí o que eu tava explicando em questão do loop é que questão dos 20 segundos é como é que se dubla na questão do estúdio. A primeira, tu chega lá sem saber o que é o projeto, por questão do confidencial. Muitas vezes alguns filmes da Disney ou da Marvel, Vingadores, muitas coisas, tem alguns filmes Star Wars que vem tipo com a tela preta e só a boca do ator. Vem tudo escuro, a tela vem toda escura e cheia de marca d'água. E isso foi feito no remoto. Todo o vídeo do remoto, quando era gravado, ele vinha... Tu usava acho que é Starlink, Snoke Link, não fugiu o nome agora, de um site remoto que tu gravava na tua casa, esse áudio em tempo real ia pro online software, tinha um delay uns 10 segundos, 20 segundos, aí o operador baixava esse arquivo para colocar lá no Premiere ou colocar lá no Pro Tools, no editor lá para fazer a mixagem. E aí, ok, aí o diretor dublava lá, dirigia remoto da sua casa, ou às vezes até algum diretor no estúdio e o ator mais remoto. E aí, normalmente, tu põe o fone num lado, porque tu tem que ouvir o teu retorno, senão tu vai fazer um carnaval, porque tu não vai saber que tom tu tá indo muito alto, se tu tá gritando, se não tá, então tu bota o fone primeiro, sei lá, tu tem uma escala de 2 horas, primeira meia hora, tu vai dando as pausas. Tu coloca, para não ficar com vício também do ouvido, tu coloca o fone, por exemplo, do lado de cá, lado esquerdo, e tá ouvindo o áudio e o outro destapado, para ouvir o teu retorno de voz. Primeira vez, assim, tu passa, escuta, e muitas vezes, agora de 2020 para cá, 2019 para cá, começou a vir muito os cursos da Mabel César, da Sociedade Brasileira de Dublagem, para formar tradutores para a dublagem. Porque o que acontecia muito nos anos 80, anos 90, e é um déficit que atrasava muito a produção nos anos 2000, era que tradutor de livro, professor de inglês é uma coisa, um tradutor de livro, de qualquer obra assim, literária, jornais, artigos. Outra coisa é um tradutor para dublagem, porque o cara que entende como funciona a questão da dublagem e da adaptação, ele já facilita muito. Imagina tu pegar tu pegasse um roteiro com toda a tradução literal e tu tivesse que adaptar o texto inteiro no estúdio com o diretor. Tu ia perder muitas horas com isso. É porque tem aquele esquema, às vezes uma fala em inglês é um tamanho e em português é outro. Né? O principal caso aí que a gente tava falando das coisas mais antigas é o Yu Yu Hakusho. Por que o Yu Yu é tão engraçado? Porque no Japão, por exemplo, acontecia ou uma coisa ou outra. Era muito porque assim, o Yu Yu foi a primeira... Porque assim, Cavaleiros veio a dublagem partes do francês, veio a dublagem do francês. E partes do mexicano. Foi dividido. Então, tipo, imagina a loucura. Tipo, por exemplo, no Cavaleiros existe a questão de chamar o Mu de touro. Armadura de ouro de unicórnio. Tinha uns erros muito loucos que não tinha como saber se era real porque não tinha internet naquela época. Tava rastejando a internet, não tinha como puxar a informação lá do Japão. Tanto que eles pegavam a galera que colecionava Kazemban da Liberdade, escaneava os Kazembans e colocava as imagens na Herói. Era assim que se fazia. Era Xerox. Era scanner, imagina o impressor em 1994. O que era as impressoras? Absurda de gráfica. Pô, ligado aqui pro Japão. Imagina, tu ter que conseguir. Imagina. É de touro hoje. Aí não tinha essas informações, sabe? Aí, por exemplo, o Yu Yu foi o primeiro caso que foi assim, que chegou pro Eduardo Miranda, que foi 2 fãs de Yu Yu Hakusho. Disseram, não, isso é muito bom, isso é a cara da Manchete, você tem que passar. Chegaram na divisão de cinema da Manchete, 2 moleques sem 15, 16 anos, bateram na sala do Eduardo Miranda e chegaram com 2 fitas de Yu Yu. Quando o Eduardo assistiu as fitas, ele achou maravilhoso. Achou que tinha tudo a ver com o Brasil. Aí quando ele começou a ver ali a questão do Yusuke, ele começou a ver que a malevolência era muito carioca. Aí na época, a Audio News estava começando e o Marco Ribeiro, porque tinha sede da Manchete Rio e Manchete São Paulo. Isso foi enviado para Manchete Rio, para ver o que encaixava que tinha feito o anime.
E, tipo, foi um dos primeiros... Eles já tinham trabalhado com alguns animes, 2 animes, 3, só que no Rio não tinha nenhum estúdio que trabalhava com um anime japonês. Era muito novo isso. E aí a Audio News, nos seus primeiros anos, assumiu a fazer toda a sua escala e a brasileirar. E por que aconteceu isso? Pela questão do idioma. Por exemplo, como a internet gatilhava e tinha poucos tradutores, tipo, tinha tradução literal, mas, por exemplo, tu olhava pra boca do personagem, porque japonês, hoje em dia, você tem um entendimento do japonês, do coreano, das coisas dos tradutores hoje, mas imagina nos 90, que a animação é pior que filme, porque a animação, o cara... Acontece, a boca bate. E o japonês, como ele é um episódio semanal e eles fazem muito rápido, eles consertam alguns erros só no Blu-ray. E o Blu-ray, DVD, essas coisas começou a vir pra cá de 2010, 2012 pra cá, pra colecionador. E eram coisas caríssimas. Os VHS não tinha correções, tecnologia pra corrigir. Então, tu imagina, o cara tá falando, a boca seguir batendo e não ter fala. A boca... Tu pega algumas animações que é feito muito rápido, assim, semanais, antes da versão que vai pros streaming ou que é corrigidas, as primeiras exibições, a boca bate e não tem voz. Às vezes a boca abre e fecha e cadê a voz? Imagina no português tu exibir uma boca aberta e fechada e não ter voz. Ia ser bizarro. Sim. Então o que acontecia? Tinha essa questão e tinha a questão de o cara falar Hura, haru, 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 e era oi, como você tá? E o cara falou 20 palavras. Aí o Marco Ribeiro olhou, pera, cara, como é que eu vou fazer? O cara falar 20 palavras, eu vou falar como você está. Vai ficar um negócio horroroso. Eu não posso, tipo, esticar demais a palavra, nem deixar o cara falando lento, senão vai ficar muito falso. Ou acontecia, hora, e era, boa tarde, como foi o seu dia? Você está bem? Aí o cara falou 2 palavras, como é que ele vai falar 8? Então, tipo, tinha que corrigir isso no lip-sync ali, lip-sync do labial ali. E aí aí veio as coisas de a liberação da brasileira e brincar com isso. O Eduardo Miranda, o Marco Ribeiro chegou pro Eduardo Miranda e disse, cara, tem partes que falta a palavra, tem horas que sobra. E aí a gente pode brincar, botar algumas gírias brasileiras, vamos brincar com isso, já que isso é uma animação de comédia, tudo bem, vamos lá, dou a liberdade pra vocês. Aí o cara, tá me olhando por quê, rapaz? Aí a boca seguia batendo. Aí o que virou? Tá me olhando, tá bravo? Tá me olhando por quê? Era uma coisa assim. Aí o português ficou... Tu é grande, mas... Aí tipo... Aí a primeira virou, tá olhando o quê, rapaz? Rapadura é doce, mas não é mole não. Aí a outra era... Eu sou baixinho, não, se fosse uma tradução literal seria assim, ó, eu sou pequeno, não me zoa, cara, tu acha que eu não vou te bater, uma coisa assim, nada a ver, tá ligado? Aí virou, aí no português a boca seguia batendo, aí virou, eu sou pequeno, mas não sou metade, tu é grande, mas não é 2. Aí começou a pegar, tipo, o caminhão da pamonha, Isabel, começou a pegar várias piadas. Umas coisas que lá no Japão eles nem sabem o que é. O bizarro é que se tu tentar assistir Yu Yu Hakusho em japonês, tu vai dizer, não, esse não é o mesmo anime. Tu não consegue... One Punch não é a mesma coisa, brincaram bastante. E aí começou a ter essas coisas de abrasileirar, brincar. E essa questão do Ricos Também Choram, que eu tava falando do SBT, é o mesmo caso do Chaves. Todas as piadas e referências do México foram transformadas em referências brasileiras. Que massa. Aulas de histórias do México virou história do Brasil, virou tudo e aí foi tudo abrasileirado, né? Te perguntar então, tem algum dublador que tu admira? Eita, então agora me pegou, rapaz, porque tem vários, assim, eu vou falar assim, vamos ver, antiga geração. Tu já entrevistou alguns, né? Alguns eu já consegui entrevistar, mas assim, a antiga geração, uma pessoa que eu queria... Teve 2 dubladores que eu tava com um podcast fechado pra entrevistar com a agenda, e eles partiram antes de eu gravar com eles. Ano passado. Primeiro foi o Leonardo José, não é José Leonardo, o José Leonardo tá vivo, é o Leonardo José, que era a voz do Thanos. Aquela lendária voz do Thanos, forte. E outro que eu tava pra fechar a agenda foi com o Orlando Drummond. Que esse deixou saudade, nosso querido Alf, o seu peru, o Scooby-Doo, que magistralmente está sendo feito agora pelo nosso queridíssimo Guilherme Briggs. Que massa, cara. E que foi um pedido pra Orlando Drummond, porque o Drummond já dizia, não, o dia que eu já tô com 100, o Drummond foi com 101 anos, faleceu com 101 anos. Viu bem? E ele foi homenageado com o Carnaval do Rio de Janeiro, bloco de dublagem, homenageou ele, fez samba enredo com 100 anos dele e tudo. Foi homenageado 100 anos pela Globo, lá com o seu peru, né, nova escolinha, foi tudo bem legal. E aí depois dos antigos a gente tem a única que tá, depois do Drummond que tá em atividade ainda, que tá vivíssima, que teve no Anime Wings, que foi um evento que nossa equipe lá do Rio teve no último dia 7, é a Selma Lopes, que é a nossa querida atriz lá que dubla a atriz lá do Mudança de Hábito,
que dubla magistralmente anos aí, desde a primeira temporada, os Simpsons, a Marge Simpson. Teve no Gentili. Teve no Gentili. A gente tá pra trazer agora, próximo segundo semestre agora, que ela dá, até hoje ela dá aula de dublagem, coisa, a gente tá pra trazer agora, ela agora pro segundo semestre, tá conversando com o sobrinho dela pra encaixar a agenda, porque ela também dá curso de dublagem online. Que massa. Mas aí pegando essa questão, aí depois eu pego assim, outro que marcou muito a questão de voz é o José Santa Cruz, que é o Sr. Omar, que era o Dino da família Dinossauros. É um que tá firme aí, que já tá na casa dos seus 90, também chegando dos seus 90. Tu não tem um favorito, tu tem várias referências. Não, são referências. Mas eu acredito que assim, de que eu cresci e gravar assim na minha mente, que eu identifico assim, vozes que me marcaram assim, vamos lá, masculinas, é o Wendell, que é o nosso querido Batman, nosso querido agora Robert Pattinson, nosso querido Bob Esponja, Goku, né, cara? Goku, o nosso querido Sandy do One Piece. Também, verdade. Tem vários personagens aí, se a gente falar, a gente fica 2 horas falando só dos desde lá do Megabots, coisas lendárias aí. Aí eu pegaria na questão do Rio Briggs, também o Rominas do Voz, o Rio Briggs. Aí, se for falar, eu gosto muito do pessoal do Yu Yu, mas se a gente for falar, a gente vai ficar falando 30 mil dubladores masculinos. Eu acho assim que tanto... Mas eu acho que assim... mas aí femininas, eu acho assim, que me marcou assim, voz que me marcou assim, o que eu falei primeiro foi a Selma. Aí nós temos aí que a gente ouve todo dia na Globo, que é a Mabel César, a voz de locução da Rede Globo, a Jade deu para outras crianças, entre todos os personagens aí. Gosto muito também da Miriam Fisher, que era a bota do Yu Hakusho, a vaca da Vaca e o Frango, a mãe do Will do Stranger Things, a Pandora do Cavaleiros. Mas... aqui em Pelotas, tu conhece algum outro dublador? O pessoal que já trabalhou. Então, a gente teve 2 dubladores muito bons que já são falecidos daqui de Pelotas. Na realidade, deixa eu ver, tem sim. Como é que é? Pedro... Lembrei. Aqui em Pelotas a gente marcou 2 vozes que saíram de Pelotas, que marcaram, que são tios de um ator muito forte da Rede Globo atualmente. Eram os irmãos Caserré, que trabalhavam na Colônia do Chico Anísio e que foi o primeiro dublador do Pica-Pau. Legal. Que um dos personagens da história do Professor Raimundo era o corintiano. Chegava o corintiano que eles são tios do Juliano Caserré, que é o ator lá da Globo, lá tá fazendo agora Pantanal, com a Maria Broaca. Na nova versão. Mas o que a gente tem forte aqui em Pelotas, aqui que mora há anos no Rio, que estudou no Colégio Gonzaga, aqui, que desde os anos 80 tá lá trabalhando no Rio, é o Pedro Eugênio. Pedro Eugênio, um dos personagens fortes dele aí é o Ziggs do LoL, é o Billy do Billy Mandy. Tem vários personagens aí, foi uma das vozes do Ligeirinho. Então... Massa. Iago, a gente já falou bastante coisa. Cara, se deixasse aqui eu ia falar muito mais tempo contigo. Que é um assunto bem legal. A gente já até passou de 1 hora já. Mas falar aquela questão ali que tu me perguntou mais cedo ali de ter que ter uma voz bonita, aquela coisa ali. Eu ia explicar assim antes do comercial, é assim, ó. Muito que eu falei assim da Branca de Neve as coisas é porque quando começou assim a Ebert, começou as coisas, muitas vozes vinham do rádio. Então tinha aquela questão de ter eu estou aqui na Rádio Globo, bababá. Só que atores, tinha aqueles atores vozeirões, só que os atores têm multiversos atores. Então não existe voz bonita ou voz feia. Existe pessoa. Por quê? Tu não vai chegar todo dia no estúdio, tu vai ter... Porque assim, ó, dublador que tem ali a sua escala ali, que vai para todos os estúdios manhã, tarde e noite, ele vai dublar... O caso do Marco Ribeiro é um grande exemplo. O Marco Ribeiro, ele faz tanto Jim Carrey, como outros personagens, como o Tom Hanks. E o Tom Hanks tá sendo um cara que tá se transformando. Olha a diferença gritante. Não sei se vocês assistiram o filme do Elvis agora, mas a diferença gritante que tu escuta, por exemplo, uma voz original como a do Woody do Toy Story, ou tu escuta lá um filme mais calmo do Tom Hanks, e aí tu vê o Tom Hanks fazendo um personagem que aparenta ter seus 70 anos, 80. Sim. Que é a sua voz, é a questão de tu botar o tom, a voz, né? É a interpretação, por isso que pra ser dublador tem que ser ator, porque tu tem que... Como é que imagina tu pegar uma pessoa que não é ator, que era uma coisa que foi bem pesada no início dos anos 2000, que era considerada dublagem genérica de Miami, que era... Os primeiros estúdios de Miami era aquela coisa, muito dublador
brasileiro tá indo pra lá pra arrumar isso, Los Angeles e afim. Por quê? O que acontecia? Os gringos não entendiam nada de português, queriam economizar dinheiro. Então, que é um dos estúdios que deu muita polêmica, é o estúdio The Children. Agora tem The Children no Brasil. Mas que era lá de Miami, que era, por exemplo, tu ia assistir as coisas, uma coisa que foi colocada na Netflix, eu acho que 2010, 2011, que foi retirado por muito hate, com um tempo depois retirado, acho que uns 3 anos atrás, retiraram, nunca mais voltou, que eu recomendo vocês darem uma pesquisada na internet, nos sites paralelos, vocês acham, Sim. que é vergonhoso, é uma animação chamada Gintama, vocês conhecem? Ah, eu conheço. E existe a dublagem da primeira temporada de Miami, que o cara parece... Porque assim, se vocês acham um estranho documentário, quando você escuta a dublagem de Miami, a regra de Miami, basicamente, antigamente, que está se mudando isso, era... Nós precisamos de brasileiros. Quem você conhece que é brasileiro? Ah, meu dentista. Ok, ele fala português, manda ele vir aqui, paga $3. Caraca. Fala. Enquanto aqui o Brasil, sei lá, tava pagando, sei lá, fosse na conversão do dólar, sei lá, $50, $30, lá os caras estavam pagando $1. E aí por fala, entendeu? Então, tipo, era muito pra economizar. Aí acontecia o quê? Muita coisa virava, parecia a voz do Google. E muita coisa que ainda é dublado em Miami parece, por exemplo, no caso do Gintama, eles pegaram o protagonista de Gintama, que é aquela de cabelo ruivo, e ela vai falar e escalaram a dubladora do South Park. Ah, Então tu vê uma menina lá de seus, sei lá, 16 anos falando aquela voz, Kenny, vamos fazer tal. Não tinha nada a ver, sabe? Tipo, é porque assim, ó, o que acontece? Alguns atores começaram a melhorar, isso tá melhorando esse mercado lá. Mas o que acontece? É que nem alguns estúdios começaram fora do eixo capital São Paulo ou Rio, porque teve muito hate nisso em Campinas e outros lugares, porque tem estúdio em Minas Gerais, tem estúdio em Porto Alegre, que é mais localização de Porto Alegre, lá o do Kiko Ferraz Studios, tem outros estúdios lá, que é mais publicidade também. Então, tanto que teve o jogo de Star Wars lá. Quando eu fui fazer meu registro de voz em Porto Alegre, foi pra fazer, eu tive que fazer as falas de teste do game de Star Wars. Né? Que massa. Tava lá os games, a localização lá, gravei lá. E aí eu fiz o estúdio lá com o pessoal da Dublapoa, lá com o satélite, fiz o curso do Brasil. Mas, acontecia tipo assim, imagina tu pegar um projeto, sei lá, se tu pegar um projeto pequeno, sei lá, são 6 personagens pra 6 atores, ok. Mas aí tu pega, sei lá, um projeto que tem lá 100 personagens numa série, 50 personagens na série e tu tem 5 pessoas. Como é que tu dubla? Caraca. Tu vai escalar uma pessoa, Começa a misturar. uma pessoa não é ator. Aí tu pega uma pessoa e tu coloca essa pessoa pra fazer 8, 9 vozes diferentes. Ela não vai conseguir. Ela já vai sofrer do segundo. Sim. Se o dublador profissional, na regra da escala que tu vai fazer, por exemplo, um Dragon Ball, tipo, um personagem que nem acontece no Cavaleiros, que é o Marcelinho Campos, que é a voz do Yu-Gi-Oh!, outras vozes. Que, tipo, por exemplo, teve o caso do Marcelinho que, tipo, como os episódios não vinham fora cronológica e tinha sagas do Cavaleiros, e era, tipo assim, na época da manchete, a gente não sabe se o personagem estava a voltar, porque vinha tudo... Porque Cavaleiros, quando veio na TV Manchete, quando atrasou, como era a Santoy que distribuía os bonecos e afins, o marketing da permuta, demorou muito pra vir a continuação de Cavaleiros, a segunda saga. Então foi até a Casa de Leão. E ficou umas 4, 5 vezes voltando os episódios. Por mais de ano. Então não tinha episódio novo pra dublar. Isso que foi que salvou, tipo, Yu Yu fez um sucesso, mas nada, o Eduardo Miranda nada até hoje na televisão brasileira fez tanto sucesso como Cavaleiros. Cara, Cavaleiros eu digo que 6 da tarde batia 50 pontos de Ibope e ganhava na novela da Globo. É uma coisa absurda. Então aconteceu, por exemplo, de alguns personagens que a regra até hoje que tem é que, por exemplo, pegar um anime de 200 episódios, 300 episódios, é que o dublador, se for uma ponta, uma coisa assim, ok, um vozerio, ok. É que um dublador faça no máximo, se for um personagem entre aspas fixo ou coadjuvante, faça no máximo 3 personagens. Como o caso, por exemplo, do Cavaleiros, que era perdido, que tem. Que até hoje, pra manter que não podia mudar, porque é a voz clássica, é que, por exemplo, o Cavaleiros, o Marcelo Campos, ele faz a voz do Mude Ares, do Jabu de Capricórnio, do Jabu de Unicórnio, Capricórnio é bom. Jabu de Unicórnio, que lá no início, aí depois apareceu o Mundo em outra saga bem lá pra frente, e depois o Mist, que aparece em 4, 5 episódios. Sim. Então, tipo, aí agora, então ele voltou a fazer os 3 personagens. Então, tipo, e aquela questão que eu tava falando pra vocês, isso de voz bonita pra você, cara, isso não existe, porque... E outra coisa, explicar pro pessoal, o pessoal falou muito de polêmica, teve aí polêmica aí na rede social da Juliette, dizer que queria que neutralizasse, tá? Não é aquela coisa, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Tem que ser um português que fale com o Brasil inteiro.
Imagina que circo do negócio doido seria tu assistir um filme que um personagem, sei lá, que se não é um filme de época, claro, tem que falar mais certinho filme de época, tem que falar de maneira de época, voz me ser e tal. Ou tem lá um filme de, sei lá, de caipira, tu fala mais o caipira, o araraquara, as coisas assim. Mas pensa bem, um filme sério assim, uma pessoa falando muito chiado do Rio, outra falando um sotaque paulista, um gauchês, um outro falando um sotaque nordestino, outro do nada um oxente. Tipo, tu vai assistir o filme e tu não vai entender nada. Sim. Porque os caras dos Estados Unidos não vão estar falando assim. Vai ficar isso eu concordo contigo. Então, por exemplo, o grande exemplo da dublagem, assim, do trabalho, não de dublagem, mas sim de trabalho de voz, é o William Bonner. Quando tu assiste o Jornal Nacional, ou em questão de oratória, tu consegue dizer que o William Bonner é de algum lugar do Brasil? Pois é verdade. O português dele é limpo, é aquela coisa. Que nem tem supermercado lá do Rio. Tu não vai falar nem o extra, nem o extra. Nem extra. É extra. Então, tipo, tu vai tentar deixar o mais limpo o português que consiga chegar nas 5 regiões do país e passar a mensagem. E por que não existe aquela questão de voz bonita que tudo é interpretação? Porque, cara, é escala. Tu pode estar sendo escalado para fazer um vozeirão, como uma voz caricata, como, por exemplo, imagina assim, como, sei lá, tu vai fazer um personagem que tem nanismo, tu vai fazer uma pessoa que é gaga, então, tipo... Isso tudo é construção de personagem. O ator certo no personagem certo. E tu vai ser escalado e o padrão que tem. Não é tipo, te ligo aqui, tem que tu vai lá e faz. Não. O padrão de qualidade é o seguinte. Alguns casos, alguns clientes dão a liberdade para o diretor já conhecer pessoas que tem naquele cast, naquele estúdio. Mas em muitos casos de obras novas, por exemplo, tenta se conservar, por exemplo, aquele ator que já é daquele ator. Tipo, o cara que dublou... Quem que dublou, por exemplo, vai vir um filme, sei lá, do Leonardo DiCaprio? Quem é que mais dublou o Leonardo DiCaprio? Fulano e ciclano. Tá, o filme tá em São Paulo. Tem como o dublador do Rio gravar remoto ou ele vir pro Rio? Tem. Qual é a segunda opção? É fulano. Ok, então a gente tem o fulano e o Beltrano. Se fulano e o Beltrano não pode, isso é uma dica do pessoal que tá começando. A oportunidade de começar é quando acontece casos de abrir bancos de voz, que abre 2 vezes por ano nos estúdios, alguns estúdios, e quando tu é o plano C. Por quê? Já tem aquele personagem de ator X, então, daquele filme. Então tem a voz A e a voz B. Muitas vezes o cliente pede 3 vozes. Muitos atores novos entram na terceira opção. Fulano de tal não pôde, Beltrano não pôde. Que nem, por exemplo, o Ricardo Juarez conta que foi, ao acaso, ele fez o Johnny Bravo. Ele estava na Ebert, precisava uma voz pro Johnny Bravo e tinha um horário para entregar eles enviarem pro Cartoon. E não tinha ninguém pra E o cara que ia gravar se atrasou. E eles precisavam de uma voz. Ele foi. E o que foi o outro caso que é muito engraçado que eu vi ali, dessa questão de a sorte tá no estúdio no momento certo, foi o Marcelo Campos contou a questão disso do Amit, do Cavaleiro da Lua, que ele fez o teste ali muito corrido, que ele estava mais para publicidade, e escolheram a dele, ele não esperava, ele acha que ele não foi tão legal, foi a voz, depois na versão final foi bacana. E o Wendell a mesma coisa. O Wendell estava dirigindo e disse, a gente precisa da voz, o protagonista faltou um teste. O Wendell mandou o último teste, no último teste a tua escolheu a voz dele. Massa. E agora vamos ter que encerrar a nossa live, já passamos aqui, estamos bastante tempo. Cara, curti muito falar contigo. Tu vai ter que voltar aqui mais vezes pra gente falar mais coisas ainda. Sim. E aí eu vou te pedir agora só pra deixar um recado pro pessoal de casa aí. Aí tu pode falar o que tu quiser, quiser divulgar aí teu espaço. Sim. Fica à vontade. Então, aquela coisa, como a gente falou pro pessoal, que o pessoal que quer, treine, se divirta, junte os amigos ali, porque falando do pessoal recria a sonoplastia, recria tudo, então tenta aproveitar a questão da edição de vídeo pra aprender na sonoplastia, treina. Procura um curso de teatro, procura uma escola, agora tem Enem em faculdades aí, tenta ver ali, faz oficinas, vê se isso é pra você. E o que os dubladores falam, cara, ninguém nasce pronto. Na hora que tu tiver que fazer um teste, tu vai ter que mostrar que tu tá legal ali. Mas por isso que tem hoje os cursos de dublagem, porque não vai sei lá, entrei no curso de dublagem hoje, vou lá bater na porta do estúdio semana que vem. Não, cara, tu não vai queimar o cartucho.
Os próprios dubladores, tipo, que são de antigas épocas, assim, que tiveram que aprender, assim, na pressão, eles dizem. Que até eles que têm experiência, que eles dão aulas, eles dizem. Que mesmo o cara que está começando é considerado um dublador iniciante até de 3, 5 ou 8 anos. Por quê? É a vivência, é a prática. Sim. Tipo, um Wendel Bezerra, um Guilherme Briggs, algumas vezes tu vê aí alguns make-offs de dicção, ele bota aí, eles se perdem, às vezes eles têm tipo 40 anos de dublagem. Alguns idiomas trava a língua, trava alguma coisa. E o resumo dali da questão da dublagem. Na primeira tu escuta, aí tu faz a marcação no texto, as vírgulas, as coisas que tu vai comparando ali se tá ok o texto. Na segunda tu vai botando a voz, na terceira tu grava. Tem dublador que já tem 40 anos que na segunda ele já tá pronto pra botar a voz. Que pede pra passar uma e já faz a segunda. Tem a dublador que tipo assim, que a média hoje em dia, que eu falei do loop de fechar a hora, é fazer dublador que já tá aqui rápido, às vezes faz 40 loops em 1 hora. Faz 35 loops, 30 loops. O aceitável ali pra quem tá começando é uma média de 3 minutos de gravar a loop daqueles 20 segundos. Então tu fazer pelo menos 20 loops. Massa. Na hora. Onde te encontram? Oi? Onde o pessoal te encontra? Redes sociais, Instagram, YouTube. como é que Então, tá? YouTube, Instagram. Como é que tá no YouTube lá? No YouTube é AniBR Oficial, Vai nas tá outras na redes sociais é descrição AniBR aqui. Oficial. No Instagram o podcast é @AniBRcast. E é a dica que o pessoal dá: faça o curso de teatro, treine, brinque, tipo, vai fazer um curso de dublagem e deixa o teu professor que tiver, que já vai ter muita experiência com dublagem, dublador, te dizer, cara, tu tá pronto, vai lá e faz um teste. Não queima cartucho, vai, tipo, porque é muito, é como qualquer outra profissão, é o QI, tipo. Sim. Então, tipo assim, tu vai chegar no estúdio e o cara vai te perguntar, tu fez curso com quem? Tu não vai chegar cru, sabe? E lógico, quem estiver fazendo assim, quer treinar ali antes de fazer um curso falando dub e coisa, tu já vai entender como é que é um volume de captação de microfone, porque teatro é completamente diferente da dublagem. O teatro tu vai impor voz, coisa. O dublagem tu tem que passar todo o sentimento só com a voz, como dizia o Chico Anísio, a dublagem é a maior escola do ator. Porque diferente do que tu pode ali passar uma cena e ensaiar 10, 20, 30 vezes, e inflexões e afins, tu tem que passar todo o teu sentimento sendo ator através da tua voz. Enquanto o ator tá passando com o corpo, com o olhar, com tudo, entendeu? Massa. E eu deixar assim aberto, pessoal. A gente tem lá então nossos podcasts lá. A gente faz as lives no YouTube também. Tem dias que... A gente organiza, a gente tenta. Muitas vezes a gente faz nas terças-feiras e sextas, mas também como a gente tá organizando algumas lives de falar de eventos e afins com a equipe, mas como a gente tenta encaixar sempre com as escalas dos dubladores, que é muito corrida, às vezes eles conseguem fazer. Já aconteceu o caso, a gente tem um podcast de 1 hora com a dubladora Fernanda Bulara, e com questão lá do também, que é a dubladora da Jinx, de outros personagens, da Capitã Marvel, e questão também do Thiago Guimarães do Berlim, do La Casa de Papel, que ele conseguiu literalmente encaixar aquela hora do intervalo entre uma escala e outra. E aquela hora que ele tinha na semana toda na agenda, no mês todo, que ele estava lotado de escala. Então a gente meio que tenta divulgar assim, mas ativa o sininho de notificação para receber notificação, aí depois a gente faz. Aí esse material reedito, ele vai distribui pelo Anchor, vai para todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, vai para todas as plataformas lá bonitinho, editadinho, com o filezinho bonitinho. Mas é isso, e deixar ali o convite pro pessoal que quiser também contribuir, a gente está aberto, a gente está procurando patrocínio, a gente está procurando maneira de apoiadores. Outra coisa que a gente deixou de falar, que eu vou falar aí rapidinho, que tu tinha me perguntado assim, que a gente não comentou assim, durante a pandemia com esse trabalho de voz, além de dublagem, eu comecei a trabalhar com locução publicitária e narração esportiva. Massa. Na narração esportiva eu fiz na Rádio Top Sports, uma web rádio, com narração de esportes, futebol feminino, Campeonato Brasileiro, Sub-20, fiz aí repórter de campo, remoto, comentarista, tô aí atrás de eu pegar alguma rádio também. Show! Pessoal que tá precisando aí, ó, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o contato, o Instagram, e vou colocar também o link do YouTube lá do podcast. Sim. Qualquer coisa, entra lá, tem como falar contigo, né? Isso. Lá a gente tem para contatar direto o AniBRcast, a equipe, a gente tem o @AniBRcast no Instagram, ou o e-mail anibrcast@gmail.com. Manda um e-mail lá que a gente está procurando loja geek. A gente está aberto a divulgar o que queira divulgar, porque
A gente lança no Anchor e vai para mais de 20 plataformas de áudio pro mundo todo. Então a marca da pessoa vai estar, além do YouTube, vai estar indo para todas as plataformas mundiais. Está sendo divulgada. Sim. Show de bola, então. Muito obrigado, Iago. Arthur, valeu aí por ter vindo. Quer deixar um recado? Eu queria dizer que eu gostei muito do aqui. papo aqui, embora eu não tenha falado muito, mas foi bastante informativo e que espero voltar. Eu vou voltar, né? Tá sempre aqui, ou tá gravando, ou tá do meu lado Eu aqui. digo assim, que nem o Mauro Horta fala aqui, que é uma coisa que liberta, assim, sabe? A pessoa que é muito tímida vai pro teatro, vai se conhecer, vai se descobrir. A mesma coisa, o pessoal que vai pro cosplay, cria seu personagem, tenta vivenciar isso como uma maneira boa de fazer teatro também. E é o que o Mauro Horta, que é o dublador do Thor, fala, que depois que você pega a dublagem, começa a vivenciar todo dia como uma cachaça, tu vicia, tu quer todo dia. Extravasar. Show de bola. É libertador, realmente libertador. Obrigadão, então, Iago. Pessoal que assistiu até aqui, se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu curtir aqui. E é isso aí, então. Até a próxima. Valeu. Show. Fechou. Muito bom.